Vai som? Som ok. Vai câmera? Câmera ok. Gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um fascinado pela análise técnica. Aê, meu irmão. Tô aqui com o meu querido amigo Caio Scott. E aí, Marcinho, que bom, hein? Hoje foi não de errei, primeira, né? hein? Hoje Que não maravilha, errei. hein? Que Hoje... maravilha. A gente pode errar. E errar faz parte. Errar faz parte, o que não pode é permanecer no erro, né, meu amigo? Exatamente, Marcinho. Que honra estar aqui novamente em casa, gravando para você e especialmente, que é o nosso público, que é a nossa audiência, que é a nossa família, nossos amigos. Exatamente. E esperamos que, de fato, você goste demais desse programa, que vai ser feito com muito carinho e com muito capricho. Saiba que a gente lê cada comentário, a gente acompanha ao vivo, sim, e a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar sempre, né, Márcio? Com certeza. Isso porque a gente faz com amor, especialmente para você e para todo o mercado financeiro. Dá pra ver que a gente faz com prazer, Scott. Que é isso, hein, Marcelo? A gente se diverte aqui. Eu espero que o pessoal aí de casa também, além de aprender, se divirta também, porque a gente tenta fazer um programa leve. E é isso, é um programa educacional, né? Lembrando. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, a Arte do Trade, entre. É só entrar. Venha fazer parte aqui, porque eu e o Scott estamos lá dentro. Estamos lá sempre tentando ajudar vocês ajudando a gente, porque o mercado financeiro é um eterno aprendizado, né? Existe um provérbio muito importante. Vai lá, solta. Na multidão de conselhos há sabedoria. E essa é a importância da comunidade. Na comunidade a gente troca experiências, eu aprendo um pouco com o Márcio, aprendo um pouco com o Diogo, aprendo um pouco com o Scottinho número 2, e enfim, a gente vai sempre aprimorando e refinando o nosso operacional. Feito? Ó, Gostei. Hoje eu tô firme. Eu gostei porque eu achei que vinha uma piada e não, veio uma parada séria. Sempre vem, né? Cara, e o nosso convidado de hoje é pesado, né? Literalmente. É literalmente, né? O cara é grande. Pronto, veio a piada. O cara é grande. E ele tem 41 anos, é paulista da capital de São Paulo, torcedor de São Paulo Eletricas. Eita! Eletricas, cara. Começou no mercado financeiro em 2004 na área de tecnologia. Trading Desk. O que é Trading Desk? Fala pra mim, Scott. Ah, cara, isso é uma área muito importante. É quem cuida muito da parte de tecnologia a respeito de bolsa mesmo, de renda variável, toda a parte de fluxo, sistema de ordens, sistema de compensação, tudo que acontece por trás, né, da corretora ali. Deu um problema. Pensa o seguinte, o cara tá operando institucional lá, deu um problema na plataforma dele, o cara não consegue operar. Imagina o tamanho do ronco que pode estar para a instituição. Então, ou seja, esse maçarico queimava nas costas do nosso amigo. Passou pela Fator Corretora, Gradual Investimento, JP Morgan da Austrália, meus amigos. Opera no day trade desde 2014. Com vocês, Diogão, vulgo Diogo Manuel. Isso aí. Epa! Olha aí, ó. Você quis dar risada, você fala que você não dá muita risada, mas você tá vendo a gente que vai corre. arrancar muito sorriso desse cara Vocês hoje. são muito engraçados aí mesmo. Leva as coisas com humor e o trabalho que vocês têm feito aí tem sido sensacional, né? De trazer esse humor, assim, fazer ficar mais leve. Com certeza. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo ajuda muito no psicológico, essa questão que dizem do emocional, figuras como vocês, assim, que são capacitados tecnicamente e trazem esse tom de humor, faz com que fique mais leve, menos pesado. Então, Perfeito. acaba criando, vocês falaram da comunidade, acaba criando mesmo a comunidade de arte do trader, acaba virando um ambiente saudável de trabalho, porque a gente tem que encarar isso como trabalho. Exato, né? exato. Então, Diogão, é um prazer você estar aqui com a gente. Ele veio diretamente de São Paulo, chegou hoje de manhã, já tá gravando e vai voltar para São Paulo ainda hoje. E nos deu essa moral, né, cara? Eu não vou perder. E chegou primeiro que você aqui. E chegou primeiro que eu. Isso é raro, viu? É Isso raro é que- raro. O quê? Porque você não chega nem perto do meu problema com o horário, viu? Olha aí, ó. Caramba, eu tô olha mudando aí, ó. sua vida mesmo, hein? Mudou minha vida. Eu tô falando, o Scott vai ser meu mentor. Eu falei pra ele, vai ser meu mentor de comportamento, de vida. O Scott é exemplo de Não, disciplina. imagina. E é torcedor de São Paulo mais uma vez, Que né? isso, né? Não temos? Não temos esses Não caras temos. aí desse time aí Não que temos. diz que é a maior torcida do Brasil. Não, Não tem temos. nenhum trader, acho que sei lá. Ai, caramba. 22º Cara, eu acho episódio, melhor, perdi as contas. eu acho melhor a gente abandonar com essa parada que a gente fala. Não, de já torcedor. humilhamos. Acabou a conversa. Vai vir torcedor do América Mineiro, Não, mas não do vai Amazonas. vir. Do Amazonas e não vai Ele ter do aparecer. Flamengo. Maior fake da história isso aí, irmão.
Diogão, nos conta pra gente aqui e pro pessoal de casa um pouco da tua história no mercado financeiro. Tá. Eu comecei no mercado ali mesmo, como analista ali. Vim da área de tecnologia, de uma das maiores outsourcings aí do mundo, que era a IDS na época. E eu fazia atendimento ali bilíngue de helpdesk, na época remoto, né? Nível 1 ali, nível 2. Então, eu saí desse lance da tecnologia especificamente quando um coordenador que era lá da IDS foi para a Fator Corretora e quis levar o time dele, né? Os melhores analistas que estavam ali, e aí acabou formando uma equipe. Foi onde eu tive esse primeiro contato aí com o mercado ali em 2004, na Fator. Então, ali que eu tive a oportunidade mesmo, né? De entender um pouco de mercado. Lá tinha um cara que é meu amigo, meu irmão mais velho aí, e que foi através dele, do Alexandre ali, que eu tive a oportunidade de entender mais, né? Ele era um cara que ninguém queria atender, era um cara bem rígido assim, o cara cuidava da mesa ali de mini contratos de dólar e outras demandas também. E aí, pô, ninguém queria ir lá atender, sempre que dava um problema na parte de plataforma dele ou no PC dele, ninguém queria ir lá em loco. E aí eu falei, pô, daqui que eu vou. Aí peguei... Só tomava porrada quem era Só lá, porrada quem era lá. E aí ele chegou lá, viu meu tamanho, falou, pô, peraí, né? Com esse cara aí eu vou mais devagar. E a gente acabou criando uma amizade, onde eu tive a oportunidade de ficar bem perto dele ali e tentar entender o que é que ele fazia, né? Como ele fazia. Então foi muito pela observação. E a partir dali eu me interessei pela parte de negociação e eu vi como era um movimento recente, né? 2004 ainda existia o pregão. Era um movimento, mas era um fluxo que já estava vindo para dentro das corretoras. Então eu fiquei responsável por pegar todos esses caras que vinham do pregão e ajudá-los a entender como eles iriam negociar na frente de um computador. Então eu peguei esse processo de transição. Ali foi onde eu senti essa necessidade. Então, como meu background era ali em ciência da computação, né, tal, eu tinha uma facilidade com a parte até um pouco de desenvolvimento, né? Criar macros e tal. Então, desculpa, entendendo o fluxo dessa galera no mercado, como os caras estavam operando, eu comecei a anotar as operações. Até mesmo pegar as boletas ali, que na época os caras ainda, mesmo estando na mesa, faziam no papel, assim, né? O comportamento deles não mudou muito. Então os caras negociavam e iam anotando e tinha um ponta de mesa lá, o cara que fazia toda a parte de, pô, esse colocar cara... preço, stop, colocar preço, stop e tal. E eu comecei... como eu ficava perto, eu comecei a anotar as operações. Quantidade de lote, operação e o horário. Você sabe que Jeff Livermore fazia isso também, né? Jesse Livermore fazia exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Que doideira. Aham. E aí a parte de negociação, Diogão, que você se interessou ali no momento, não era necessariamente como o cara comprava, como o cara vendia, mas sim como no começo, como um negócio acontecia, como que casava, né, a contraparte, etc. Exato. Todo o ambiente sistêmico da Bolsa. Isso, todo Legal. ambiente sistêmico. Porque eu já entendi a necessidade de criar processos. Eu vi que não só traders, né? Mas os próprios brokers, eles não tinham processos. É uma questão, tipo assim, porque o cara tava na LP de voz ali, ele atendia inúmeros clientes, muitas vezes o cara tava com 7, 8 ligações ao mesmo tempo, simultâneas, e eu percebi que esses caras precisam de organização. Então, assim, o meu tempo, de certa forma, era livre, né? Porque minhas demandas eram demandas mais pontuais. Você montou a infraestrutura ali dentro de uma corretora, ela começa a andar sozinha. Então, a sua atuação acaba sendo muito mais passiva, né? Então, esse meu tempo eu me dediquei a desenvolver soluções e formas de analisar o que esses caras estavam fazendo, né? Então, eu fui fazendo registros dessas negociações, entendendo que existiam distorções no mercado. Consequentemente, eu comecei a estudar alguns caras aí que Joseph Granville, por exemplo, né? Eu comecei a buscar fontes de dados ou modelos matemáticos que me ajudariam a resolver algumas coisas ali. Então, poxa, assim, o que fez eu me interessar mesmo pelo mercado foi organizar o mercado, né? Organizar a cabeça das pessoas. E por consequência, por osmose, eu sempre aconselho a galera e falo que a minha história... eu não cheguei no nível técnico que eu cheguei não só por mérito, né? É porque eu tive a oportunidade de ver inúmeros brokers e inúmeros traders operando simultaneamente. Então, assim, eu comecei a entender como que funcionava a relação das negociações. Então, isso para mim foi literalmente um privilégio mesmo, entendeu?
ter essa oportunidade. Eu tava no lugar certo na hora certa. Tem um filme Quem Quer Ser um Milionário. Eu falo que a minha vida no mercado é literalmente esse filme aí. O que eu vivi foi o que me formou. Né? Eu não tive um mentor, eu não tive alguém que eu estudei. Né? Pontualmente eu fui buscar os caras que tinham desenvolvido fórmulas matemáticas ali que ajudavam, né? Que hoje viraram indicadores. Na época nem tinha indicador, cara. né? Era tudo no Excel mesmo, cara. Fazia no Excel. Caraca. O cara fazia na mão, Na mão. É um dinossauro do mercado financeiro. É, cara. praticamente, né? E que legal, cara, que legal. E aí, com tudo isso, você também, por osmose, pela sua maneira mais, entre aspas, né? Sim. Cética. Cética. Cética de analisar tudo isso, você foi entendendo o ambiente de negociação, que era uma coisa que a gente estava falando no caminho aqui, Márcio. Que fez parte do processo do primeiro PQO ali, né? Para quem não sabe, o PQO é uma 2008. certificação de operação, né? Que você vai entender, de fato, tudo isso que a gente está falando um pouquinho. Sim. Eu acho que todo trader deveria, no mínimo, estudar para um PQO, porque ele precisa entender túnel de negociação, como que funciona o ambiente inteirinho de bolsa, que é importante. Muitas vezes, o que aconteceu? Por que entrou no leilão? Sabe? Critérios de regras de negociação que ele não sabe. Exato. E tudo que faz parte de renda variável como um todo ali. Sim. Até renda fixa ali a gente também tem bastante, porque existe também um pregão de renda fixa para quem não sabe. Para quem não sabe. Então, é muito importante você fez a parte. Eu sou PQO, você tem o seu ainda até hoje? Tenho. Ai, que legal, cara. PQO. Eu sustento, né? Tem que sustentar, Tem que sustentar. né? E aí hoje você está vendo já, por exemplo, tão importante que a Ambima está pedindo, né? Sim. Para que alguns traders e influenciadores tenham o PQO. Ou seja, mas por que não o CNPI? Né? CNPI você vai ser analista, vai dar compra e venda, mas o PQO você entende o ambiente de negociação como um todo. E aí, trazendo já para você aqui, então tudo isso te ajudou a começar a trazer um filtro para o seu operacional. Exato. Perfeito. Exato. Legal. E aí, Marcião, acho que já estamos quase lá, né, cara? É o que mais nos interessa, né? E aí, onde você chegou, cara? Como é que você... Hoje, o que você fez? Como é que você compra? Como é que você vende? Como é que você stop? Sim. Como é que você conduz o trade? É isso aqui que eu quero abrir hoje, o meu layout novo, hein? Quer botar uma binha lá embaixo? Eu vou em sua homenagem. E aí, Diogão, o que você aprontou com isso? Como é que você resumiu o mercado? Você contou algumas coisas interessantes com algum ponto de relevância que o Márcio já tinha me comentado. Cara, também. o Diogão eu conheci ele numa mesa de bar. E assim, No happy hour, né? Num happy hour da Top Game lá, e eu tava escutando o cara falar, e eu falei, cara, eu quero me meter nessa conversa. Só que ele bronco, fechadão, não dava abertura. Quem vê acha que esse... Daqui a pouco eu cheguei Márcio de e o Murad, cantinho. né? O Murad também, que já participou aqui do programa. Aí eu cheguei devagarinho, comecei a escutar, cara, e aí ele falou uma parada da média de 200... que eu fiquei... Brother, eu falei, caramba, ele me botou alugou um apartamento na minha cabeça, cara. E depois eu quero que ele conte essa história e por que dessa média de 200. Mas pode continuar falando como é que você chegou, como é que você faz, enfim. Aí, exatamente essa história. Caraca, brother. Loucura. Bom, uma das coisas que acontece no mercado, eu acho que a galera que começou o educacional ali, né, da galera, tipo, né, mais ou menos ali 2010, 2011, que as plataformas começaram a ficar mais acessíveis, né, tanto de custo quanto até mesmo corretagem, as pessoas conseguiram ter mais acesso a plataformas. Então veio uma galera que já era analista, certo? Foi essa galera que começou, e essa galera trouxe o operacional, né, compactaram o operacional de ações, né, do mercado de ações, do mercado de opções, para o mercado do intraday. Só que o que acontece? Os movimentos do intraday, tecnicamente, não é que eles são mais erráticos. Eles são movimentos que eles são mais rápidos. E eles acontecem dentro de uma janela de tempo. Então, assim, imagina que você vai comprar uma ação para fazer um swing trade. Você quer ficar naquela ação um período de tempo, certo? Ou uma posição. E eu notei, porque eu acompanhando esse processo de evolução, alguns do operacionais que eu vejo hoje aí, né, na época eu estava por trás ali, disseminando e até lapidando para esses analistas, e a galera, eu notei que existia um problema grave ali, que você ensinava porque que, puxa, vamos fazer uma compra ou uma venda num cruzamento de média. Tá. Mas por que aquele cruzamento de média? Naquele momento, esse é o melhor cruzamento de média, as métricas que estão colocadas nas médias. O que é uma média? E aí é onde eu vim desconstruindo várias coisas, assim, né? Agora que eu coloquei o meu rosto, né? A galera começa a me conhecer mais.
E naturalmente você acaba arrumando uns desafetos. Com certeza. Diferente da grande maioria que eu convivo e que acabou virando meio desafeto, o Marcinho teve esse comportamento, né? De, poxa, deixa eu ouvir o que o Diogo está falando, né? Então, isso já mostra também um pouco do caráter operacional da pessoa. Quando ela se posiciona, puxa, isso aqui faz sentido. Então, a capacidade de alguém de ouvir e cruzar informação, né? E gerar curiosidade, querer entender o processo, ao invés de, não, isso daqui não funciona, né? Então, foi onde eu cheguei nessa conclusão de trazer um pouco dessa transparência. Porque o que é uma média móvel? Ela nada mais é do que o próprio preço calculado em X períodos. E aí você determina qual que é a métrica que você vai usar. Quero pegar o preço de abertura para calcular o período médio? Quero pegar o fechamento? Quero pegar a máxima? Quero pegar a mínima? Então depende muito do que eu quero fazer, entende? Isso que eu acho que é uma coisa importante. O trader, ele precisa saber o que ele quer antes de montar um operacional, certo? Porque no final tudo vai convergir, né? O pessoal fala, tudo funciona. Tudo funciona. Realmente tudo funciona. Então a questão das médias, para a gente ser bem específico nesse assunto de médias, média móvel nada mais é do que o próprio preço. Média, para mim, não é... Isso vai gerar divergências com algumas pessoas que já vieram. Mas média móvel não é um rastreador de tendência. Média móvel não é um indicador. Para mim, ele nem devia ser um indicador de tendência. Tá? Não devia estar naquela aba. Deveria ser média móvel, ferramenta. É uma ferramenta. Para quê? Para eu entender aonde o preço está agora e aonde o preço deveria estar. Pô, Diogo, como assim? Se eu tenho um preço, por exemplo, vou dar um exemplo do índice agora nesse momento, está lá no 127.970. Então eu vou olhar para o preço naquele ponto. O preço é o quê? O preço, ele é uma média. Diogo, como assim? Preço, pega o preço, coloca uma média de um período. O que essa média de 1 vai fazer? Vai ficar em cima do preço, né? Então, o preço, ele por si só, ele é uma média. É que a gente vê os candles ali, máxima, mínima. Então, eu acho que muita dessa responsabilidade também eu coloco na conta dos livros. Os livros deveriam trazer esse contexto e esse conteúdo, né? De início, assim, de zero, trazer esse tipo de informação pra galera. Ó, média é o próprio preço. Coloca uma média de 2, uma média de 3, sabe? Eu vou usar uma média de 9. Pô, coloca a 1, a 2, a 3, para você ver a evolução do movimento ali, entender como que o preço é formado. Então, quando o preço, por exemplo, se ele me desloca de isso aqui é uma dica de ouro, eu sempre falo isso. Se você tem um preço numa média, no exato momento, dá uma olhadinha para a última vez que aquele preço que está na média, independente de qual seja, pode ser 41, 385, não importa a média. Tenta dar uma olhada aonde o preço estava e aonde essa média que você definiu está. A tendência do preço é voltar para aquele lugar. Se o preço e a média estavam juntos naquele ponto, o mercado ele tende a lateralizar. Por uma questão óbvia, o preço está justo dentro daquela janela de período. Então, pô, quero comprar ou vender, o que eu vou fazer? Vou esperar um deslocamento. Deslocou, pum, eu compro. Qual que é a probabilidade de dar certo um movimento desse? É o valor da média que você estava usando quando o preço deslocou dela. Então, se eu tenho um preço numa média de 40 e ele desloca, ele desloca da média de 40, faz fechamento acima da última vez que o preço estava na média de 40, onde que vai ser meu stop? Na mínima desse cara. Sim. Por quê? Porque eu tenho a probabilidade, como é uma média, aí que entra a jogada. Eu tenho uma probabilidade de 75%. Eu tenho isso estatística, tá? 7 anos de trade. Estatístico isso. Se ele deslocou de uma média de 40 períodos, por exemplo, ele vai andar no mínimo 20. Ou deslocou para baixo. Pum, rompeu uma mínima. Eu posso ficar nesse trade no mínimo mais 20 candles daquele período que eu tô. Tô nos 5 minutos, deslocou da média de 40. Pô, posso ficar 20 candles no mínimo, tranquilo, assim, mas tranquilo. 20 candles de 5 minutos. Por quê? Porque a relação... médio. Exatamente. O preço deslocou, deu uma média. Então, isso são detalhes básicos e que salvam a vida de um trader. De muitas vezes, vai pegar meu stop. Você coloca o stop estratégico. Quantas vezes eu não tinha um stop de 1,5 no dólar? Ele fez isso aqui, ó. Veio 1,5 do dólar, bum, explodiu ao meu favor. Por quê? Porque eu tinha calculado. Se eu estopar aqui, o preço vai andar mais 20. Então, por que eu vou ficar esperando? Cara, virou a mão, ou espera ele andar os 20 se eu quero comprar. Por isso que para mim é importantíssimo. O trader precisa saber o que ele quer. Hoje eu acordei, o galo cantou, é compra. O gato miou, é venda. Ponto. Escolhe o que você quer fazer no dia e coloca um operacional dentro daquelas métricas necessárias para se fazer o que quer.
Porque o mercado sempre vai fazer o que você quer, só que na hora que ele quer. Exato. Entendeu? Interessante isso. Então o mercado é timing. É timing. É sniper. É sniper. Por isso saiu o projeto. O Sniper B3, eu sempre falo pra galera, não é de B3 da bolsa, né? É de base 3. Então eu tenho 3 fundamentos pro mercado que isso eu descobri junto com dentro do ambiente ali da corretora. Fluxo, preço, certo? E volume. Então o B3 ali, né? Eu fiz um trocadilho no nome do operacional, é de base 3, né? Então eu preciso primeiro de fluxo. Eu preciso ver compradores e vendedores. Segundo, volume. A soma, o saldo entre os compradores e os vendedores vai me dar o volume real das negociações. E o último cara que me importa é o preço. Que resulta no preço. Entendeu? Então, esses são os pilares mesmo do meu operacional. Que beleza. E aí? Eu quero saber, então, o que você tem desses monte de indicador aí. Gráfico na tela já? Eu quero saber, mas eu já Pelo queria amor de muito Deus. antes. Gráfico na tela. Bora lá. Vamos lá. F8. Eu quero saber se eu continuo vendido, entendeu, o Scott? Eita. Daqui a 6 minutos sai a notícia aí. Rapaz, o que é isso aí? É um varal ou é um gráfico, Diogão? Tem umas linhas aí, que essas linhas são marcações pessoais, as brancas, tá? Tá. Mas tem coisas aqui, ó. Eu vou até... Deixa eu ver, eu vou fazer uma cópia. Não se sinta incomodado, tá? Não. Mas a brincadeira eu não ia perder, não. Tirar uma cópia aqui, eu vou tirar os estudos, aí fica bem legal aqui, ó. Vamos lá, ó. Exclusão dos estudos. Vou tirar dessa cópia aqui. Vai ficar melhor. Boa. Tá. Olha lá, tá mais limpo, né? Graças a Deus. Bom. Isso aí. Bom, tá aqui, ó. Bom, galera, basicamente é o seguinte, tá? Olhando pra tela, vocês acham legal aí usar o Epic Pen? Acho que você pode usar assim, mas se você conseguir olhar pro seu notebook melhor pra não ficar muito fora o áudio, perfeito, é melhor, tá? Show. Vou usar o Epic. Pode usar a canetinha assim que é melhor. Aí, tá aqui, ó. Epic Pen. Bom, basicamente, vamos lá, tá, galera? Então, assim, vamos falar do que eu uso. Lembra que eu falei aí que a gente tem fluxo. Então, o meu fluxo, ele tá calculado aqui, ó, tá? De baixo para cima. Então, eu montei os pilares assim, literalmente. Fundamento, fluxo, volume. O volume oscila entre compradores e vendedores. E, consequentemente, a gente tem o preço, tá? Tecnicamente, eu vou ser sincero, eu não preciso desse cara nem desse cara para operar. Tá bom? Porque a partir do momento que eu tenho uma definição pontual na tela, tá? Na tela aí vocês vão entender o que significa cada símbolo ali. Eu não preciso olhar para o indicador para tomar decisão, tá bom? Por que eu uso os indicadores? É importante vocês entenderem por que eu uso cada um desses indicadores. Porque isso aqui, ó, é o que eu arrumei para o psicológico. Tá? A questão emocional, né? No 80% do mercado, do trade, é emocional. Como que eu resolvi a questão emocional? Colocando sinal. Então eu tô vendo que eu tenho delta positivo. Ó. O índice para mim é vendedor, certo? Eu tenho o que venda no índice. Porque o indicador da análise está abaixo de zero. De fluxo tá abaixo tecnicamente de zero, tá. Certo? Então, como eu tenho ele abaixo de zero, o ponto de convergência entre o fluxo e o volume mostram para mim que o índice é vendedor. Então, assim, poxa, Diogo, você vai comprar? Vou comprar até onde? Até o ponto de convergência. Certo? Então, a partir desse ponto, eu já defino até onde a minha operação pode ir. Uma operação segura. Então, eu já não crio expectativa. Eu olho para esse cara aqui, ó. Falo, poxa, o volume está trabalhando abaixo da média quinzenal, né? Eu falei um pouco com o Scott sobre né, quem é a minha referência no mercado para operar dessa maneira. E ali eu tenho uma linha pontilhada, que é essa linha branca que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha branca é uma média semestral, tá? Dentro do volume. Então eu calculo a média do preço no semestre. Baseado na média do preço no semestre, eu consigo saber sempre que o volume oscila entre a média quinzenal, que é essa vermelhinha pontilhada, e essa trimestral, eu consigo criar uma janela de negociação, tá? Para o preço conseguir subir, né? Então, poxa, Diogão, como você sabia que o preço não ia romper essa máxima aqui, ó, o 129.500? Eu consigo comprar aqui
E eu sei que se eu comprar em qualquer lugar, eu não vai passar dos 129.500. Se chegar no 129.500, tem que fazer fechamento acima. Não fez, o preço não vai subir. Ah, mas ninguém pode prever o mercado. Não vai subir, porque o mercado não está dentro dessa condição. Ele precisa de uma condicional. Para o mercado conseguir romper os 129.560 aqui, o que ele precisaria? Ele precisaria que o fluxo de compradores rompesse essa máxima. Então o mercado fez uma máxima e ele falou para mim onde é a máxima. Tá lá, ó. O comprador levou o preço até lá em cima. Então eu sei que entre essa mínima e esse ponto é compra. Tudo que acontecer entre esse ponto e esse ponto, para mim é o quê? Compra perto da mínima, certo? Ou próximo de uma média, que é o preço justo. E eu vou vender lá em cima no 560. Ah, Diogo, mas subiu. Eu tenho uma métrica que coloca qualquer trader dentro de um payoff decente. Qual que é a métrica? 75%. Então, sempre que eu tiver posicionado com uma quantidade X de contratos, minha parcial ela é de 75%, no mínimo, a minha parcial. Por quê? Porque eu coloco dinheiro no bolso, coloco o meu preço médio, meu ponto de cobertura num lugar tecnicamente adequado, e eu consigo manter aquela operação num swing trade. Inclusive, isso é uma estratégia minha para pagar menos impostos. Então, assim, todo dia eu durmo posicionado com um contrato. Porque tecnicamente, a minha ordem original se mantém ali. Então, na hora de fazer a declaração, né, de pagar a DARF, eu sempre tô com mais 5% no bolso. Então, até essas métricas, pequenas métricas, é importante pro trader. Aí que entra o PQO. Com quem que eu aprendi isso daí? Foi fazendo o PQO. Perfeito. Entendeu? Então, entender como funciona o mercado, quais são as regras dele, né? As regras de negociação foram que conseguiram fazer com que eu chegasse nesse nível, né? Tecnicamente falando. Eu tinha conversado com o Scott sobre a média de 1012, né? Por que eu uso? É uma média dos ciclos eleitorais. É isso que eu ia perguntar, Diogão. É interessante aí o teu gráfico. Você está no 4 minutos Isso. E tem algumas médias. Que médias são essas? Certo. Ó, eu tenho uma média de 11 períodos, que é uma média quinzenal, essa vermelhinha. Eu tenho uma média de 21 períodos, certo? Que é uma média mensal. Eu tenho uma média de 63 períodos, que é uma média trimestral, tá? Tenho uma média de 253 períodos. Por que 253 períodos? Por quê? Porque o Banco Central falou para mim, alguém lá no Banco Central falou para mim, Diogo, o Banco Central definiu que a gente tem 255 dias úteis, em média. Então eu falei, poxa, se o Banco Central, que é o órgão regulamentador do câmbio, que é o que faz mercado, juros, é o cara que define para onde que o mercado vai ou não vai, né? O cara que segura o mercado quando quer segurar, por que eu não vou seguir o que eles fazem? Então, eu sempre procurei quem é o órgão regulamentador. Então, o PQO também me levou para isso. As métricas dos órgãos regulamentadores é o que vai para o meu gráfico. Ah, mas tal coisa funciona. Show, vai funcionar. Dentro da janela de 253 períodos, qualquer coisa funciona. Sim. Por quê? Porque o Banco Central quem manda. Entendeu? Então, eles definiram isso, não fui eu. Como eles regulam o mercado, então eu vou seguir quem? Eu vou seguir. A média anual, eu vou usar a média do maior big player que existe no país. Quando eu escutei isso, cara, ele alugou. Ele alugou uma cobertura na minha cabeça. Eu falei, calma aí, mas não é 200 períodos. Não, é 253. E o que ele tá falando faz sentido. E ele nem tinha falado para mim do Banco Central. Ele tinha falado, cara, quantos dias úteis a gente opera? Mas quem define a quantidade de dias é o Banco Central. Perfeito. Então, assim, tudo que eu faço e tudo que eu aprendi foi estando no mercado. Então eu trouxe essas métricas para o operacional, né? Faz super sentido. A galera usa a média de 200, porque a galera geralmente, você pode ver, quem usa a média de 200 também usa uma 50. Sim. Por quê? Para pegar o gap. Para pegar o gap, 1/4 desse movimento. Então você cria um fractal ali também. Né? E a média de 200 a galera usa por conta dos livros, né, cara? Sim. E aí, por que 200 períodos? Porque a galera desconta desses 50 períodos, entende? Então você pode ver que quem usa uma média de 200, a grande maioria também usa uma média de 50. Ou se você não usa uma média de 50, você pode usar uma média... Os caras usam uma média de 21. Que é aí que eu volto para aquele assunto. Trouxeram um educacional para o mercado, mas não explicaram qual era o motivo dos valores das médias. Perfeito. Né? Então eu acho que eu venho para o mercado justamente... Quando eu entro nesse mercado educacional, eu me proponho a quebrar muitas coisas que as pessoas fazem, mas não sabem o porquê. Perfeito. Né? E isso aí eu acho que já tira também bastante do emocional, absurdamente. Porque você sabe o que você está fazendo e você sabe o porquê
você tá fazendo aquilo. Justo. Entendeu? E independente de você saber ou não, o mercado vai continuar fazendo o que ele quer. Entendeu? Porque existe essa necessidade. O mercado é soma zero, né? Perfeito. Entre compradores e vendedores precisa bater o net ali. Né? Perfeito. No final do dia, a bolsa quer o dela. Exato. E aí você pegou os ciclos eleitorais, então você pega os 253 vezes 4. Vezes 4. Vezes Legal. 4. Eu E pego aí? 253 e multiplico por 4 para eu ter uma referência dos ciclos eleitorais. Por quê? Porque quando o mercado age por emoção, age por impulso. Né? Eu entendo também, eu tenho uma outra métrica muito que eu gosto de falar, e isso causa um pouco de A gente quer polêmica. Causa um pouco de incômodo. A política, para mim, sempre foi, tá? Por estar dentro do mercado, a política, para mim, sempre foi uma coisa só. Tudo que acontece no mercado, a economia, para mim, é quem manda. E chegou um ponto, acho que o mercado financeiro global, tá? Tô falando de questão macroeconômica, onde, assim, o ser humano em si ele não tem mais controle. O mercado ele é um organismo vivo. A galera tem medo da inteligência artificial. Às vezes, né, com alguns assuntos, eu fico preocupado se a inteligência artificial se juntar com o mercado. Porque aí os dois pensando junto, eles literalmente tomariam conta, né? E eu acho que talvez muita coisa ficaria regulada, a qualidade de vida talvez das pessoas ficaria um pouco melhor, porque a renda seria um pouco mais distribuída, né? Então, assim, eu não quero pregar nada tipo na linha de Flash Boys aqui, para quem leu, quem não leu, faz bem. É importante também. Acho que é um livro legal para todo trader ler. Qual assim. livro? Flash Boys. Flash Boys, olha aí, eu também não. É um livro bacana. Já vou Mostra atrás. uma galera que, tipo, se junta ali, né, em Wall Street ali, pessoas mesmo, para tentar equilibrar o mercado, né? Operar contra os players, assim. Eles se organizam para isso. Pô, que legal. Isso eu nunca tinha ouvido assim, falar. pô, Nunca ouvi ninguém falar em Diogão. Eu também não. Se você ouviu alguém falar, pode procurar. Eu nunca ouvi. É animal. Tô até anotando aqui. É um livro bem bacana. Tem audiobook também, para quem quer ouvir, assim. Eu acho que é legal começar pelo audiobook também. E então, assim, a média dos ciclos eleitorais ali que eu uso, a média de 2012, a finalidade dela mesmo é eu entender esse comportamento. O que aconteceu na última eleição? Pô, o mercado foi para onde? Tá. A partir do momento que ele partiu daqui, eu vou seguir o mercado durante esses ciclos. Então, o meu ciclo macroeconômico, toda a tomada minha de decisão numa posição, tá, de alguns papéis, principalmente os 5 papéis maiores da nossa bolsa, mais o IFNC. Então, toda a minha carteira é montada em cima desse ciclo. Então, assim, pô, o preço deslocou da 2012, cara, no diário. Pô, a minha compra, a minha realização parcial, a minha retomada de posição é de 4 em 4 anos. É assim que eu balanceio minha carteira, minhas ações. Maravilha. Então, me Interessante. mostra que a gente teve uma eleição recente. Como é que foi o comportamento, por exemplo, do índice futuro nessa fase ali? Como é que você analisou isso? Aí você vai sim para o gráfico diário? Sim, aí eu vou pro gráfico diário. Perfeito. Total. A de 1002 aí é esse Essa aqui, ó. 129,560? Olha lá, dá uma olhada. Perfeito. Tá? 1012 tá reta ali, plana. Não só ela, mas olha, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Se a gente pega essa região de preço ali, ó, 129, 160. E aí tem uma outra questão que é legal, tá? Que eu vou dar um conselho pra galera. Façam o seguinte, peguem o índice, tá? O índice, o dólar, qualquer ativo dos últimos 4 anos, da última eleição até agora, máxima histórica, mínima histórica. Divide isso pela quantidade de dias. Você vai ter a amplitude daquele ativo. Então você vai entender aonde está o net do ativo, tá? Baseado nisso, você consegue saber qual que é a média amplitude diária negociada desse ativo. Então, vou dar um exemplo do dólar, vou cantar a bola. O dólar ele anda 20 pontos em média nos últimos 7 anos. Então, assim, é o que o dólar pode te oferecer todos os dias, por dia. O índice, ele rebalanceou isso após pandemia. Eram 1.800 pontos, a amplitude média diária dele é 1.300. Então, eu sei que eu pego o trader, pessoa física, fatia isso em 4, certo? Os 25% ali que a gente tava trocando ideia, fatia isso em 4 e busca isso todo dia. 1.300 dividido em 4. E dividido em 4. Busca isso todo dia. Entendeu? Não tem como... Assim, o payoff seu vai ser ridículo. Não tem como você não ter uma progressão no mercado. Porque isso é estatística. É por isso que isso é quant mesmo, né? A gente comentou sobre planilhas, quant. Pô, esquece isso daí, entendeu? Isso não é quant. Isso não é quant. Quant é isso que a gente está fazendo agora. A gente acabou de criar um modelo quantitativo aqui. Entendeu? Então, cada um pode definir o seu modelo quantitativo e operar dentro dessa janela, né? Então, essa é a minha proposta para as pessoas. E você pode ir para qualquer mercado, cara. Isso vai funcionar da mesma forma. Porque quando você pega os últimos 4 anos, você pega a máxima histórica, a mínima histórica e fatia isso pela quantidade de dias,
Cara, tipo, por mais que o mercado ele possa um dia andar a 2.600 pontos, o índice, no outro dia ele não vai andar mais 2.600 pontos. Porque ele vai rebalancear essa média para se manter dentro dessa janela. Entende? Então, por exemplo, essa queda que a gente tem aí hoje, por exemplo, do índice aí, poxa, assim, de verdade, assim, quando ele deu uma pancada para baixo, né? Antes do mercado abrir, eu e o Scott estávamos conversando. Cara, eu falei, cara, isso aí vai cair. Eu não tô nem aí preocupado. Eu só comprei hoje. Justamente por quê? Por conta da amplitude média. Dá uma olhada. Vamos pegar a máxima, ó. Vamos pegar a máxima, vamos pegar a mínima do índice. Quantos pontos deu? 2.183. Se eu pegar da máxima mesmo aqui, vou ampliar um pouco a tela, ó. Se a gente ampliar um pouquinho a tela aqui, trazer para cá, ó. Qual foi o preço de... 750. Preço de fechamento, né? Uhum. 750. Qual que foi a mínima de hoje? Aqui. De hoje 690. Quanto que dá 750 lá? 129, 750 menos 127, 690. Dá 1.800, quase 2. Né? 1.800 uns quebradinhos. Vai dar quase 2. Quase 2.300. Se não cravar os 2.300. Entendeu? 2.600. Pronto, Quase. e eu chutei de cabeça, vamos falar, ah, Scott falou errado. Pô, você não fez a conta de Faz a conta. Faz aí. Faz aí, pode fazer a conta aí, entendeu? Então, assim, é legal. Não, mas você falou que era 1.300, pô. Olha lá, ó. Vamos pegar ali, ó. Máximo foi 740. Quanto que dá? 129,740 menos 127,690. 129, 740 menos 127... menos 127, 690. 690. 2,50. 50. 2.050. 2050. Dificilmente a gente vai ter o louco, moço. O índice caindo mais, é O isso? índice caindo mais. Dificilmente a gente vai ter o índice caindo mais. Se ele cair mais do que isso, ele passa daí 400 pontos. Ele passa daí 400 pontos para fazer aqueles 2.600. Por que 400 pontos? Porque é a amplitude média diária dele. Ele está se fracionando ela em 25. Fracionando em Tá. 25. E aí vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Se a gente olha pro volume, tá? E aí que entra uma outra jogada. Você vê que eu nem tô apontando muito pros indicadores, mas se eu pegar o preço aqui, ó. Se eu pegar 127,750. Jogão, arrasta um pouco o gráfico para cima, que Tá. ele tá comendo o fundo ali Aqui, ó. das Eu outras. vou Não, de- era só você puxar a mãozinha para cima ali mesmo e a gente Eu aproxima. vou dar um pulinho pro diário lá. Tá. Aí pro diário, aí dali a gente já pula pro... Bom, ó, se a gente pegar a mínima lá, a gente marcou lá, né? Ó, dá uma olhada onde o preço tá, man, no diário. Por que ele parou ali? A sua azul é a 21. 21. Parou na média mensal. No diário. Se a gente pegar esse cara aqui, ó, tá? Tecnicamente, ó, e olhar, ó, aqui é 1, certo? Certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha onde tá o 11. Metade. Desse aqui, vou colocar 1, certo? Então tem que ter 10 11 pra trás. é a azul, né? 11 é a vermelha. A vermelha, tá É. perfeito. E ele voltou pra média. Então ele saiu dela e voltou pra ela. Certo? Então se eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde tá o 10º candle, velho? Então o que ele fez? Ele foi buscar a média de 11, certo? Porque aí no final a gente tá na 21. Então ele foi buscar a média de 11, subiu, ajustou 1/4 do movimento. O quinto candle ajustou, bateu na 11. O que ele fez? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Voltou pra 11. 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum. Voltou. Massa, Sacou? massa. A média... Interessante, né, cara? Ou seja, o deslocamento médio, é o meio do mercado, é o meio, é o miolo. Exato, é o miolo. Deslocou, é 11, deslocou 10, pô, perfeito. Exato. Então, quem que ajuda bastante o trader é esse cara aqui, ó. Tem uma ferramenta chamada no Profit Ultra, né? Que eu acho que, assim, o trader é legal pra galera começar a também vir buscar algumas coisas do Ultra. E que ele tem umas ferramentazinhas legais aqui. Eu gostei bastante porque que é o Motion Tracker, né? Ele me ajudou bastante a entender que tipo de algoritmo que os players estavam usando naquele dia. Então, a partir do momento que os caras ligam os robozinhos ali, ó, olha lá, ó, POV, TIL-UP, POV,
POV, TWAP, eu sei que o mercado vai ficar o quê? POV, ele é o quê? Ele é uma margem percentual. Então, o trader tem lá, o trader de uma instituição, ou uma mesa, uma tesouraria, os caras têm 10 mil contratos. O que ele vai fazer quando ele ativa o POV? Ele vai fracionar esses 10 mil dentro de uma amplitude, de um percentual, para cima e para baixo. Então, comprado e vendido. A TWAP é o quê? É a média ponderada pelo tempo. Então, ele pode usar uma TWAP calculada pelo diário, pelo mensal. Entendeu? Se a gente colocar uma TWAP aí, a gente vai ver, vai entender por que o ativo está lateralizado. Sim. Sabe? Então, entender que assim, às vezes, o problema está exatamente no timing, né? Que o trader executa a posição. Olha lá, o fluxo para mim é comprador, ó, no diário. Tá? Eu tinha até uma setinha verde ali já. O fluxo para mim no diário já era comprador. Então, assim, tudo que ele tivesse, né, acima do 125 e ele caísse, se me der um gatilho de compra no time menor, eu vou comprar. Porque eu sei que ele vai andar o quê? 1/4 dessa frequência. Então, se é 1.300 durante o dia ali, 1/4 de 1.300 ele vai me pagar, sim, certeza. Né? Então, você começa a criar modelos quantitativos para poder operar de uma forma mais tranquila, entendeu? E entender que, assim, do preço de fechamento até a abertura, a mínima da abertura, o mercado criou um range ali. Outra coisa que eu desmistifico muito, e eu arrumo várias brigas com isso, né? Que é o gap. Para mim não existe gap no mercado. O gap no mercado só existe por conta do tempo. Perfeito. Porque se a bolsa tivesse aberta, não existiria gap, concorda? Sim, o mercado ia continuar sendo negociado. Então, o gap é um gap de tempo. Isso. Como que você determina o gap de tempo? Como você determina como eu vou operar? Aí que uma média de 11 períodos vira uma média de ouro. Ou uma média de 9. Por quê? Porque a média de 9 no gráfico diário, qual a quantidade de horas que a gente tem? Das 9 às 18 de mercado. 9. Se você usar uma média de 9 no gráfico diário, a tendência do preço no dia é buscar essa média. É buscar essa média. Porque é a quantidade de horas que se tem. Se você está no gráfico diário, você tem o mercado todo naquela média. Então a tendência do preço é trabalhar acima. Preço trabalhando, galera, abaixo de uma média de 9 no diário, tá? No diário. A relação entre a abertura do preço e a média no diário não opera contra isso daí. Porque se ele perder essa relação de preço, o mercado vai dobrar a amplitude e é onde muita gente quebra. Quando acontecem esses detalhezinhos, entende? E aí ele pode estar abrindo o fractal de médias maiores, deslocamentos maiores. Deslocamentos maiores. Perfeito. Então é importante a gente também ter entender, né? Esse movimento. Quando ele faz essa abertura hoje aí, onde ele bate no preço ali, ó, e eu olho para trás aqui, ó, cara, tipo, de verdade, assim, eu já tava com esses cálculos prontos, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá uma olhada. 9, cara. Entendeu? 9, 10, 11, ó. Então, assim, quando ele abriu para baixo, eu falei, cara, se ele não fizer fechamento na abertura abaixo da média de 21, da média de 9 no diário, cara, o índice vai me dar pelo menos 400 pontos na compra. Já de cara, mas a Petrobras eu não tô nem aí pra política. E fez enquanto ele tava resolvendo um Pix para pagar o Uber? Não, para pagar o pão de queijo e o suco de laranja. E o suco de laranja. A gente tava junto, abriu o celular aí e toma. Eu fiz aqui, eu falei, caramba, Mas cara, ele pagou o pão de queijo com 3 já? Pagou. Nem foi querer, não. E ainda ele ficou bravo, porque ele passou o Pix. A mulher, o Pix saiu da conta dele, a moça, mas não foi. Ele falou assim, mas tá aqui, moça, não sei o quê. Ele resolvendo essa pista e clicando ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, que isso, cara? Eu falei que eu tava vendo no Instagram, não sei o quê. Aí a mulher voltou, não, agora voltou. Ah, não, então eu faço Pix de novo. Aí pronto. E foi nesse meio tempo, antes da mulher ir lá falar com a fiscal, voltar, ele já tinha feito trade. E o legal... 400 pontos. 400 na pontos. abertura. Na abertura ali. E é legal, já tinha aberto o mercado já. Era umas 9h10, Era umas 9h10. E o legal disso tudo é que, assim, poxa, eu operei na física, certo? E operei no COP ao mesmo tempo. Entende? Então, assim, quando você tem domínio quantitativo, quando você determina... Não é o que o Diogo faz, mas é um modelo. Você precisa ter um conjunto de regras que tenham lógica embutida. Sim. E que estejam alinhadas aos órgãos regulamentadores. Essa é a minha dica principal. Entende o que os órgãos regulamentadores definem como métrica, como regra de negociação e segue isso. Dificilmente, cara. É o que eu falo pra galera. 75%. Tem como você fazer 25% de acerto, né? Ter menos acerto e ganhar. Mas se você fizer a mesma coisa com 75% de acerto, a chance de você quebrar é quase que improvável, né? Não existe impossível no mercado, existe um improvável.
né? Então, assim, você começa a eliminar fatores e elementos emocionais como trader a partir do momento que você tem uma métrica lógica para tomada de decisão. E aí o teu emocional começa a ir embora. Então a política para mim não assusta, coisas como... Meu, nada assusta. Quem tiver oportunidade depois lá, dá um pulinho no Stories lá e olha lá que no sábado eu tinha, de certa forma, entre aspas, prevido esse movimento da Petro abrindo no 38. Falei, bateu 40, 41, cara, a Petro volta para 38. Né? Eu tava conversando com um amigo no sábado, a gente fez a análise ali, pum, vai voltar para 38. Então, na segunda a gente já se posicionou, né? Enchemos o carrinho ali de put e 40 ali a gente já tava posicionado, esperando só vir. Que Maravilha, alegria, que maravilha. alegria. E aí, então, Diogo, eu gostaria muito de ver esse ciclo aí que você falou, eleitoral. Tá. Que, cara, é uma coisa também muito importante. Dentro de um ano eleitoral e, sei lá, para mim, 3 meses antes da eleição e 3 meses depois, a frequência do mercado vai na lua. Boa. E é importante que você que está testando, fazendo backtest na sua vida, você saiba separar os períodos. Eu estou no momento de eleição. Cara, sabe que o meu operacional nesses momentos é show de stop. É show. Esquece. É o momento que eu não devo operar como eu opero. Sim. Por quê? Cara, é muita chacoalhada e como eu gosto muito da reversão, sim, eu Sim. stopo. Top. Stop. Todas as eleições. Cara, não é 3 meses, mas geralmente são 5 meses seguidos de É loss. métrica, é 5 matemática. meses seguidos de loss. Sempre. Que loucura, irmão. Cara, por quê? Meu operacional não bate próximo da eleição. E o que você acha, por exemplo, Scott? Aí que entra uma coisa legal. Eu comecei a fazer hedge para alguns clientes, né? Que eu presto consultoria. Então, assim, o cara, putz, chega em alguns ciclos, o cara começa a perder. Eu vejo que nos últimos 5 anos, outubro, né? Outubro e novembro, o cara geralmente, tipo assim, era o loss grande dele. Então, nesses períodos que eu comecei a fazer, hedgear a operação dele. Então, toda vez que ele entrava comprado, ele entrava com a mão dobrada em outra conta vendido. Cara, a gente consertou, tipo, 2 anos e meio de loss em, tipo, 4 semanas. 4 semanas. Tipo, aquilo que ele perdeu em 2 anos, nessa janela, em 4 semanas, o cara recuperou. Entendeu? Fazendo um hedge nessas janelas. Como, assim, outra vantagem que o trader tem, é a consciência de quando ele não vai bem. E isso está muito relacionado, falando de análise quant, está muito relacionado ao período do ano, entende? Porque o mercado ele tem um comportamento dentro de janelas, né? Eu uso ali, por exemplo, 6 meses ali. Uhum. Então essas janelas semestrais, por exemplo, para mim são muito importantes, porque o mercado vira. Ele vira, literalmente ele vira. Cara, vou comprar lá em junho, igual safra, cara. Sim. É a mesma coisa, né? E a gente tá, pô, a gente vê o mercado, nossa, primeiro semestre mercado ruim, cara, não vai. Aí pode acontecer o quê? Próximo semestre, cara, não, agora a gente vai comprar. Porque eu acho que o ano que vem vai ser melhor. Aí o cara começa a querer antecipar o movimento e essa intenção dos diversos participantes começa a aflorar nesse meio. Sim. Aí o que acontece, o cara, e aí eu e você que não estamos sabendo, a gente começa também a comprar, o mercado vai onde ele quer. Uma métrica que eu uso bastante é o lance do fluxo. O fluxo, para mim, ele é norte. Então, assim, muitas vezes eu vejo o mercado caindo, mas o fluxo está comprador. Então, ele está trabalhando aqui. Aí ele estava subindo, ele estava vendedor. Tá lá, ó. O fluxo está acima da linha 0. Tá. Outra coisa que é sensacional, você vê que aqui eu tenho uma média trimestral, certo? No volume. E olha onde o preço está, deslocado. Então eu sei que qualquer coisa que eu vender, dado que o fluxo é comprador, aonde que esse preço vai? Só até a média trimestral, man. Só até aqui, ó. Chegou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou realizar 75% da minha posição, certo? E quando esse preço fechar abaixo dela, eu vou vender de novo. Eu vendo de novo buscando o quê? Essa relação de fractal entre a média e a última máxima que eu tenho. Eu só replico esse movimento e coloco o meu take. Dá uma olhada onde ela foi lá, ó. Dá 253. E o seu indicador aqui no fluxo, ele diminuiu demais, perdeu fluxo. Perdeu fluxo. Olha só como ele perde fluxo. E aí entra uma outra jogada, Scott, que isso que eu quero mostrar. Eu vejo muita gente no mercado operando, falando... Eu vi uma galera falando de divergência. Divergência... Vou dar isso aqui, é uma informação bacana também. Quem opera divergência, já ouviu falar de divergência, de FR, ou divergência de... O fluxo dá divergência dá divergência pra caramba. Uhum. Quem quer operar divergência, você não deve operar divergência. Nunca, nunca. Opera convergência. Espera acontecer, cruza o braço e assiste o movimento caindo contra ou subindo.
Quando ele terminar e resolver a divergência, você entra. O seu payoff também vai ser 75-25. Lucro e perda, tá? Isso aí eu tenho metrificado também em 14 anos de backtest. Rodando os mais infinitos operacionais possíveis. Eu já rodei com tudo quanto é indicador que vocês imaginarem de análise técnica. Eu usei todos. Todos que existem, todos. E todos bateram, tipo assim, uns deram melhor, mas o pior deu 75-25, cara. É incrível isso daí. Então, se a gente espera acontecer um movimento, aconteceu um movimento da divergência, eu entro convergendo. Quando tudo for pro mesmo lado, tá? E aí entra a questão do trader ter a paciência. Eu acho que quando você começa a ganhar dinheiro no mercado, acho que o mais difícil é você lembrar de quando você começou a ganhar dinheiro no mercado que você fazia. Se você sustentar esse comportamento de quando você começou, quando começou a tua curva de crescimento no mercado, é exatamente o que o trader tem que, todo dia quando ele acorda, principalmente quem opera intraday, ele tem que ter. É essa consciência. Pô, o que fez eu começar a ganhar e me fez eu chegar até aqui? Cara, levanta todo dia com esse mesmo sentimento, nutre esse sentimento. Porque falam assim, pô, Diogo, você tá aí, pô, meu, você tem 10 anos consistente. Aí eu falo pra galera, 10 anos consistente, aí eu faço uma pergunta, você acha que eu sou? Eu não me considero consistente, porque eu tô vivo. Consistência para um day trader, só acaba o dia que ele morre. Só acaba o dia que ele morre. Eu vi caras perderem a vida em 2 dias, 3 dias de mercado. Entende? Caras com 30 anos de mercado, eu vi de perto isso daí. Quebrarem. Então, assim, consistência pra mim não existe. A consistência pra mim é quando a tampa do caixão fechar. Aí o que ficar pros meus vai dizer se eu fui um trader consistente ou não. Faz sentido. Tá? Então eu levanto todo dia com esse comportamento. Tem que ser consciente. Consciente. Eu levanto consciente, essa palavra. Não consistente. Eu falo que é o meu mentor, esse Scott. A gente tem que ser consciente daquilo que a gente tá fazendo. Mas fala do ciclo pra nós aí, Diogão. Quero saber o que aconteceu no ciclo eleitoral aí, como é que você tomou a decisão. Quando foi a última eleição? Vamos lá. Pega a última eleição que a gente teve aí. Foi aí, final de 22 ali, né? Aí, ó. Final de 22. Tá aqui na esquerda, aqui embaixo. Certo? Que mês? Lembra o dia da última eleição? O dia? Foi novembro? Não lembro. Novembro? Não, sei lá. Aqui. Importante. Vamos ver agora. Isso aí tem que estar na ponta Você da sabe? língua. De cabeça? Eu não sei. Não. Dá uma olhada aí. Novembro. Essa aqui é a 1012. Tá. Vê se tá perto aí. Mais ou menos. Vamos ver aqui. Eleição presidencial. Você falou dos 6 meses, né? Foi legal também a sua... Foi 2 de outubro de 22, depois 30 de outubro. Aí, ó. 2 de outubro. O que o preço fez? Se distanciou. Da onde ele tava, ele voltou para ela. Que é a mais flat embaixo. É a mais flat embaixo. Perfeito. Essa aqui é a 1012. Por exemplo, o índice para mim, eu tenho falado para todo mundo, o índice para mim, a partir do momento que ele perdeu 123 mil, é 113, 118. Entendeu? Pra mim, quando fez... A galera achou eu meio maluco, né? Eu viajei pro Ano Novo e eu falei pros caras, podem ficar vendido aí, galera. Tipo, que vai cair. Teve um brother que, tipo, abriu no primeiro pregão do ano, segundo, ele tomou 800 pontos pra trás. E segurou a posição. Veio 300 a favor e ele soltou. Passou 2 dias, caiu 6 mil pontos. Em 3 dias. Entendeu? Então, tipo assim, Diogo, você tá com, na época, lá, 30 mil reais pra trás. Eu vi 30 mil virar 150 em 2 dias. Entende? Mas por quê? É meio que o lance do timing também. Eu falei, pô, eu tenho um range aqui de 1.300. Pô, ele foi 800. 1.300 eu estoparia. Onde fosse, eu estoparia. Isso eu respeito muito. Eu stop na tela, bateu, acabou, tá tranquilo. Porque esse stop que eu tomei representa 25% de tudo que eu já ganhei. Então eu não tô nem preocupado com o stop. E como é que você coloca o stop? O stop eu uso uma métrica. Eu desenvolvi esse cara aqui. Ele é uma métrica pra mim, ó, tá? Todas essas bolinhas que você tá vendo aqui, ó, na tela, essa bolinha é o stop. Massa. É o famoso SBOS, que eu chamo ele de Stop, Buy or Sell, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Então, assim, poxa, tô vendo que eu tenho fluxo, o volume é comprador, o fluxo é comprador, mas o delta é vendedor. Então, assim, como eu sei que eu tenho um ajuste entre o preço e a média, essas bolinhas mostram para mim onde estão as distorções, tá? Então, toda vez que eu tenho essa bolinha aqui, ela é um flag. Tá? Eu parametrizo ela como eu quero, ó. Eu tive a bolinha aqui, eu tive essa bolinha aqui, tá? Se essa bolinha aqui, o stop é buy or sell, tiver abaixo da anterior, eu sei que a relação... Olha que louco isso aqui, tá? Ó.
Isso aqui é muito legal. Maximiza o gráfico, sei lá. Vou maximizar aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Desculpa aí. Tem essas coisas do Ultra aqui do lado. Aqui, Eu vou tirar também. Boa. Eu fico com paura disso, tá? Porque Não, eu também. minha tela é muito limpa, velho. Aí eu... Mas vamos lá. Olha lá. Tá, aí você tem uma bolinha aqui embaixo, tá? Outra lá em cima. É, eu tenho essa bolinha aqui, ó. Eu tenho essa bolinha aqui e eu tenho essa daqui. Eu vou mostrar hoje porque que eu comprei também, tá? Eu tenho essa aqui. Hoje aconteceu de manhã lá. Tá. Foi por isso que eu tomei a compra lá no índice. Então, assim, ó, eu tenho essa bolinha aqui e essa daqui. Como que eu defino, tá? Como que eu vou definir se eu vou vender ou não? Por isso, ó. A bolinha anterior, entre a relação de preço entre esse ponto e esse ponto no diário, vamos lembrar, é de quantos pontos? 9 mil. 9 mil. Então eu sei que ele vai cair. Se o preço estiver acima da média e a bolinha tá acima, ele vai cair o quê? Os mesmos 1/4. Então se eu tenho 9 mil, o que eu vou fazer? É 2.500 pontos de índice. Eu não posso querer mais do que isso. Eu não posso, eu não tenho... Eu não posso querer, eu não me permito... Olha lá. 3 mil. Eu não posso querer. Por quê? Porque ele vai fazer esses 2.500 pontos e se ele colocar preço acima desse cara, o que ele vai subir? Ele vai subir o dobro do que ele caiu. Então, no mínimo, preço acima, ele vai subir 10 mil. Ele vai, eu não acho. Ele vai. E detalhe, como que eu sei disso? Porque aconteceu isso aqui, ó. Tá vendo que tá laranja? Uhum. Esse laranja é stop, tá? Eu faço uma análise, eu chamo esse indicador de secret, porque eu sei exatamente quando o mercado tá subindo e estopando. E eu sei que se ele tá subindo e estopando, esse movimento vai voltar. Vai fazer a correção. Vai fazer a correção quando ele acabar, porque ele vai ter que ser pago. Então, assim, quando ele me dá uma outra bolinha, ele me aponta para onde é a correção. Me apontou para onde é a correção, olha onde eu tô esperando o preço. Cara. Que loucura. É massa. Você já fez isso alguém aqui? Oi, já. Ah, então tá bom. Hoje Já você vai fiz. pagar o almoço só de teimosia. Já fiz, cara. Que massa isso. Tá bom, aí ele fez essa bolinha de novo aqui em cima, aí você olhou pra direita na próxima. Na que conta direita? que você faz de novo? Não, isso aqui não aconteceu, tá? Quando ele deu essa bolinha para mim aqui, como ele subiu laranja, eu sei que ele vai voltar para pagar todo o laranja que subiu. Tá bom? Porque os stops de quem tava vendido, ele subiu tomando. O mercado subiu tomando. Squeezou, né? Uhum. Subiu tomando. Quando esse cara estopar, todos os envolvidos ali estoparem, qual que é a tendência do mercado? Voltar pro ponto zero. Porque ele é soma zero. Então, o ponto de rompimento é aquele onde começou a abertura do laranja. O preço vai voltar para lá. Ele tende a voltar. Quem que me confirma que isso vai acontecer, ó, tá? A minha tomada de decisão só acontece aqui, ó. Quando o delta passa a ser vendedor. Porque aí eu sei que o comprador está zerando a posição de compra. E que ele vai voltar para ajustar com esse ponto onde ele começou a compra. Aqui, ó. Esse indicador tá na Nelógica? Tá na Nelógica. Beleza. Tá na Nelógica. Dá para procurar lá. Boa. Tá na Nelógica. Boa. Tá? Como chama? Chama análise Top Quant. Análise Top Quant. Aí vem os dois e Sniper. vem as bolinhas. Isso. Vem Tem tudo tudo. isso aí. Tudo. Vem um conjunto. E aí tem as aulas básicas lá, tipo, de como interpretar as métricas e tal, né? A gente tá pensando em fazer alguma coisa aí na parte educacional um pouco mais presencial. Eu não quero muito esse lance do online. Eu tô Não, focado... presencial é diferente, Presencial, pegar na mão e operar com a galera, assim, né? Perfeito. A galera que opera dado comigo, por exemplo, assusta, né? Tipo, CPI, payroll. Isso é um outro detalhe que eu faço. Todo mundo corre do dado. É o que eu amo mais dado. amo. Cara, eu sempre estou posicionado. Você nunca vai me ver, nunca, não posicionado num dia de dado. No payroll, você Sempre. quer estar posicionado. Sempre. Eu Que sempre, isso, hein? sempre. Que Sempre. corte, hein? Pro Sempre. meu, hein? Eu Sempre. também Que prefiro. loucura. Sempre, Perfeito. sempre. Não tem um dado que eu não estou Ô, posicionado. Márcio, a sua regra de coloração, um exemplo, a sua regra de coloração tá pintando tudo pra trás. Você não filtrou dado, irmão. É. Você tá operando dado. A sua Sim. estatística tem o dado. Tem o Aí dado. o nego fala, não opera o dado. Mas caraca, você testou o raio do dado? Ah, não, então acabou. Ah, mas é bom, é bom. Então opera o dado, pô. Tá embutido no É, preço. perfeito. Tá no preço. Tá Acabou. no preço. Tá, posso colocar os 5 minutos aqui e a gente Claro, ir pra claro, hoje? claro. Vamos ver como isso aí se comportou hoje. Por que daquela minha tomada de decisão na nossa compra lá, na compra de manhã? As bolinhas. Tá lá. Então, assim, isso daqui é o mercado mostrando distorções, né? Ele tá mostrando pra mim essas distorções. Ó, Você opera em quantos minutos, Diogão? 4. Melhor 4 minutos. é o fractal, 1/4, né? Caraca, Eu trabalho brother. eu trabalho sempre com 1/4. Então, o que eu opero?
eu opero 4 e o 15 minutos. 15 minutos para mim é meu norte. Porque é um quarto de hora. E acima disso? Um quarto de hora. Acima disso, 60, né? Aí a hora. 60, 15 e 4. E outra coisa, uma outra dica bacana para todo mundo que é day trader. Máxima e mínima semanal. Isso aí é o básico que um day trader tem que ter marcado no gráfico dele. Máxima e mínima. Semanal. Entenderam? Acabou. Porque ele vai ter a média, máxima e mínima semanal, ele vai ter a média do quê? Da semana. Que é o que ele opera. Janelas semanais. Então, assim, cria um modelo quantitativo Então semanal. você pega máximo e mínimo semanal e divide por 4. Dividido por 4. Pronto, criei Já um entendi fractal. suas linhas vermelhas. Criei um fractal. Certo? Tá Mais aqui, ou ó. menos as linhas vermelhas. Por que eu comprei dólar hoje? Olha, dá uma olhadinha nisso. O dólar não, o índice, perdão. Aqui o dólar também, mas o índice tava comprado, né, antes da gente começar aqui até. Ó, olha o que aconteceu aqui, ó, Marcinho. Dá uma olhada. Tá vendo? Esse cara é o volume. A partir do momento que o volume cruzou a média quinzenal, olha isso aqui, ó. Onde que o preço estava? Onde o preço estava? Não estava aqui em cima? Sim. Mesmo volume, média quinzenal. Eu só precisava de alguém aqui, ó. Fluxo de compra. Ele ficou azul. Quando entrou o fluxo comprador, aonde que esse preço ia? É por isso que eu falo pra galera, ó, vai lá. Isso é outra coisa que a galera fica louca comigo, né? Um dos motivos de eu não ir pro ao vivo, né, lá na Top Game é isso. Porque eu falo vai. Mas como assim, velho? Você é louco falar pra galera que o preço vai? Isso é um comportamento que eu tinha na sala. Então eu parei, inclusive, com isso, porque é por conta dessa minha audácia de falar o preço vai. O encantador de candles. Então, assim, eu já esperava esse movimento de volta, porque ó, já tinha a bolinha lá, ó, mínima. Então, a partir do momento que ele entrou delta positivo, eu já estava esperando esse preço voltar aqui, ó. Tá? Tava esperando o índice voltar os 128.700. E ele fez no dado. Fez no dado. Por isso, o dado para nós é o motivo do mercado fazer o movimento que ele faz. Mercado lateralizou num dado, bem. Se você tiver uma distorção de preço e volume, esquece. Ele vai pro lado onde o volume é o mesmo. Tá outra dica aí, entendeu? Pega a galera que pegue isso daí, entendeu? Fala de novo, então, Jogão. É o seguinte, quando vocês tiverem um dado, tá? O mercado tá lateral. Geralmente o mercado vai estar lateral porque todo mundo tá esperando ali para tomar uma tomada de decisão. Então, dá uma olhada no volume. Pode ser no volume financeiro mesmo, tá? Olha qual que é o volume financeiro que você tem 5 minutos antes do dado e onde você tinha o mesmo volume financeiro e onde o preço estava, tá? Entrou fluxo de compra ou fluxo de venda, o mercado vai correr aquela relação entre o último preço que ele tinha com o mesmo volume. Tá? Pode pegar isso aí. Isso aí é lei. Tá lá, ó. Eu sei que o preço vai. Por isso que eu falo, ele vai. Entendeu? Eu não acho, né? Ah, e eu saí da compra, Então você sacanagem. acha que também que o preço vai voltar lá. Eu acho. Novamente. Aonde? Retestar o mesmo 730. 700 e vai. Ele tem que fazer o ajuste da média trimestral, né? Ó. Que é essa média que o preço... Por que ele caiu? Para trazer a média pro preço. Isso é outra coisa muito louca que eu falo. Às vezes você vê o mercado subindo, aí ele dá aquela porrada para baixo. Por quê? Porque ele tá trazendo a média para ajustar lá o preço de abertura. Certo? Porque é a continuação do movimento. Para mim não existe o day trade. É muito louco isso. Para mim não existe day trade. Porque o mercado, para mim, ele é contínuo. Ele é um organismo, como eu brinquei ali com a inteligência artificial. Acho que o mercado ele é contínuo. Ele tem vida própria. Outra coisa que eu sempre aconselho a galera, coloca um gráfico de linha na tela e deixa o gráfico de linha lá na tela. Acabou. Gráfico limpo com gráfico de linha. Sua compreensão sobre continuidade no mercado vai ser muito maior. Porque você vai olhar o Winfoot ou o Dollfoot e você vai olhar para ambos os últimos... Acho que a Anelógica disponibiliza ali 15... Acho que 2007, acho que é. No diário. Acho que em 2007. Sim. No 2007. Acho que é o máximo que tem de histórico ali. Cara, que eu acho que eles entregam de market data. Você vai ver que o gráfico é contínuo, não existe gap, não existe nada. O mercado tem um comportamento contínuo. O gráfico ele é uma de linha linha. não tem gap. 2005. Não tem. 2005. Ele é igual a nossa vida, cara. Nossa vida é uma linha, até o dia que ela acaba. Perfeito. Entendeu? Enquanto não acabar o mercado, ele é contínuo. Tá fazendo movimentos de continuidade, entendeu? Às vezes você não para em casa, senta no sofá ali pra assistir um filme. Mercado lateral. Entendeu? Então eu trago essa analogia da minha vida, do meu dia a dia, porque como eu tive essa oportunidade de respirar mercado no dia a dia, então eu trago essa analogia pro meu comportamento e execução. Entendeu? Eu vivo isso, eu respiro isso. Né? Então é dessa forma que eu me comporto. Você dá uma olhada lá, tá lá, vai ajustar na média de 63.
Entendeu? Que é essa descendente. É, essa descendente. E como eu sei que ele vai ajustar na média de 63? Porque qual que é a média, tá? Qual que é a média? A média de 63. Pega 62. Qual que é a média de 62? 21. 31. A 31, tá. 31. Você queria dividir por 3. 31. Isso é uma outra dica. Quando ele faz o candle 31, se eu tiver fluxo e volume comprador, o que o Diogo faz? Compra. Eu compro. Tá lá, ó. Candle 31, 5 minutos, volume comprador, fluxo delta positivo. Eu vou comprar. Por quê? Porque o preço no candle 31, e onde está meu stop? Na mínima do candle 30. Olha o risco retorno. Acabou. Matemática pura. Se ele chegou no candle 31 dos 5 minutos e eu tenho uma média de 63, ele vai ter que correr mais metade do caminho. Então o meu risco, o meu payoff, ele é mínimo. Entendeu? Eu tenho um trade nessa brincadeira aí, eu tenho um trade de 6-1. Como que eu não tomo um risco desse? Ué. Olhando para fluxo de compra. Aí que o E tape... qual é o seu emocional pra tomar um stop? Que Zero. Não, daqui a pouco eu pego 7, pego 10, pego Zero. 5. Você tá Porque nem aí mais com isso. nem mais, porque eu tenho uma operação de 6-1. Se eu acertar 2 trades, cara, eu tenho 12. Exato. Vou tomar um stop. Tem 11. Entendeu? Tenho Ó, 11. de novo. 11. E é essa conta mesmo, cara. Eu metrifiquei o mercado desse jeito e eu opero isso daí. E eu até brinquei com o Scott. É meio... Soa prepotente, mas ficou chato, de certa forma, operar um pouco, entende? Por entender no nível, sim, hard. Essas métricas aí. E por eu seguir também 1 ou 2 players de mercado ali que fazem mercado global, né? Então, esse comportamento eu aprendi literalmente no JP. Olhando como que os caras operam lá. Tanto JP... Então, assim, lá dentro eu comecei a fazer o que eu fazia na Gradual, o que eu fazia no Banco Fator, o mesmo comportamento, só que olhando o cara que faz... que os caras que operam Globo. Eu falei, meu... É a mesma coisa, né? Só aumenta a dimensão. E aí eu coloquei esses parâmetros aí, alinhei esses parâmetros para minha vida. O que é aquela setinha que tá querendo pintar ali, ó? É um RVP. Ele chama... Senta o dedo na compra. Ele chama reverse price. Na verdade, o que acontece? Cadê a setinha? Não vi. Não, Tá aqui. ali, ó, Tá. ó. Ok, Ele azulzinha. falou para mim que o movimento acabou aqui. Por quê? Porque se eu te mostrar as métricas desse indicador, você vai ver que ele tá metrificado com 63. Então ele fala para mim, ó, eu acabei de cumprir meu papel. Ele pode voltar 50%. Se entrar delta vendedor, como o fluxo é vendedor, não é compra, tá? Não é compra. O mercado é vendedor. Isso aí é o quê? É o vendedor realizando o lucro da venda, entendeu? E o mercado começa a voltar. Isso aqui é uma compra passiva, ó. Ele tá abaixo do zero, é uma compra passiva, entendeu? Não é que alguém veio, começou a colocar lote. O cara tá realizando a posição dele, entendeu? Da venda, dessa pancada para baixo. Cara. Tá. Não, e caraca, sabe o que eu acho louco muitas das vezes? Tá lá, ó. Esse candle 30, pra mim também foi a minha compra. E eu não olho o que você olha. Mas por quê? Porque isso tá intrínseco. Quantos anos de mercado, Scottinho? Cara, eu, desde 2011. Então, man, tá intrínseco em você, meu. Tá intrínseco. Isso passa a ser intrínseco. É o lance do tempo de tela. Sim. Entende? Essa é a resposta. O trade é tempo de tela. É tempo de tela mesmo. Porque o teu cérebro começa a fazer análise de padrões. Entendeu? E aí, isso é padrão. Você falou que eu comprava no Candle 8. Você falou de manhã? Eu não comprava o 8? É. Não, eu comprava o 8 não, comprava o 4. O 4, perdão. E você também comprou o 4. O 4, comprei o 4. Não, em Petro, né? Você tinha comentado do o 8. Candle 8, sim. Se você olhar o Candle 8, olha lá, começou... Tá Cadê a começando a Petro? pintar ela de Tá laranja. estopando a Eu galera. falei da Petro, eu falei que ela voltava no mínimo no meio do range. Quanta gente vendeu, Comprei o velho? Candle 8, certo? Já ganhou a máxima, que eu fiz uma antecipação do fundo duplo. Sim. Bota a Petro 4 aí na tela. ó. Vai mostrar essa position grande aí, não. Brincadeira. Não, tá tranquilo. Isso aqui tá... Vamos lá, Petri. Lá, eu falei que eu comprava o 8. Vamos ver se tem o Sniper B3 gritando Tá aí. lá. Ele vai conversar aí também? Certeza absoluta. Eu comprei o 8 lá, ó. Isso aí. Ó, A bolinha, olha lá. tá lá. Será que ele vem lá? Opa! Se ele não for lá agora, ele vai 50%. Por quê? Porque esse fluxo, essa bolinha precisa ajustar com esse cara. O volume já ganhou. Isso é uma outra coisa que quebra muito o trader. Você tá vendo que pro preço chegar lá em cima, ele já era para ele ter chego com o volume aqui, ó. Então, se colocou muito dinheiro para fazer com que o preço subisse e ele não chegou onde ele deveria. Se ele embicar daí para baixo, essa relação do volume lá em cima, ele cai. Tá. Entendeu? Então, o que ele subiu daí, ele cai.
Por isso que por isso que pra sustentar essa minha compra, ela só vem até aqui, ó. Quando esse cara colocar esse fluxo aqui, pra mim, o que eu vou fazer? Arrasto pra cá, ó. Perfeito. Ele vai subir aí, a gente tá trabalhando aí nos 5 minutos, então olhando pra Petro aí, ele volta pelo menos aí mais 26, 27, né? 28, 29, 30, 31. No candle 31 eu ia proteger na mínima, eu protejo na mínima do candle 31 e deixo esse cara correr pra buscar lá em cima o 39,83 em Petro. Que era mais ou menos no range que eu falei que eu tinha no alvo, Não, sem você pensar fala, no que você sem falou. pensar, você falou. Pra mim o preço é aqui. É aqui. É aqui. Você bate o olho, Scott, você vê o fractal, né? E aí sabe o que é mais louco? Você tem ainda antes dessa defesa, você já tem 3 para 1 no bolso. Exato. Tchau. Acabou. Perfeito. Acabou. Tava ali, ó, no oitavo, no Candle 8 aqui, ó, o Scott falou, mano, é pau na compra. Tá, ó. Aqui, ó. Show, velho. Show. Sniper top, como chama isso aí? Sniper Top Quant. Sniper Top Quant. Que massa. Olha lá, ó. E o Márcio de novo, velho. Ô, Marcinho. A Ele fica congelado assim, pessoal, você que assiste. Ele fica duro que nem um pau aqui. Toda vez ele tá clicando. As costinhas meio retas assim, ó. Parecendo um tocador de piano. Sabe quando o piano não senta assim, ó? Pam, pam, pam. Ele, ó, sem encostar as costas na cadeira. Ele está operando, tá? Você que assiste Arte do Trade. Ele não tá com as costinhas aqui, ele tá clicando aqui. Eu gostaria que pudesse reproduzir o som do clique do mouse. Não, mas eu tirei, né, cara? Eu vou botar na próxima, tá? Pessoal da produção, mete um microfone naquele mouse ali, tá? Ganhou dinheiro, tá? Se não pagar o almoço hoje é muita grana e amanhã vai ser loss. Para, tá amanhã não opera, amanhã então. vai ser loss grande, tá? Se não pagar o almoço, tem que pagar. Tá vendo? A galera brinca bastante também, um pouco assim, né? Porque chega um momento onde o pessoal começa a questionar, mas, pô, por que você não é bilionário? Porque, cara, você tem um tamanho também que dá pra você ficar, entendeu? Eu vi acontecer com a RLP ali, quando, por exemplo, tiveram, né, que compartilhar com todo mundo o algoritmo. Então tem coisas, cara, que de verdade, assim, eu não quero compartilhar. Eu acho que as pessoas que fazem parte ali do projeto, acreditaram no projeto Top Quant e tal, vale a pena, né, ensiná-las. E eu tive algumas experiências também que não foram muito legais, entendeu? Tipo assim, de pessoa que se ensina o cálculo da fórmula, o cara pega aquilo e começa, tipo assim, distribuir e falar que ele descobriu. E é um cara que você colocou debaixo do teu braço, entendeu? É o que mais tem, né, cara? E isso é bacana também, porque assim, revela o porquê que o mercado é do jeito que ele é, né? E aí isso acaba levando a gente para um lado meio que egoísta, mas que é saudável também, né? Para regular o mercado. Acho que tudo volta para a média, na verdade. Tudo volta para a média. Hoje foi uma aula de média móvel. O Marcinho tá sorrindo. Não, eu tô sorrindo, não. Eu tô, cara, confuso, porque ele usa umas médias que faz sentido para ele e eu fico, caramba, vou ter que começar a olhar essas médias aí também. Mas a mesma análise que ele fez da deslocamento da média, na média que você usa, faz também o mesmo sentido. A mesma coisa. Pode ser 200. A média de 200, você pode pegar 100 candles para um lado e 100 para o outro. Exatamente. É 20, é 10 para um lado, 10 para o outro. Não importa, mesmo. É 10, é 5 para um lado, 5 para o outro. 31. Isso aí. 624. 206. Não 161. Importa. Não importa. Eu falo muito assim, a galera que opera 5 minutos quer se salvar. Nossa. O cara opera 5 minutos, quer se salvar. Pô, 5 minutos tem média... média... no Indião de novo? Tá lá, ó. O cara quer salvar 5 minutos ali. O gráfico de 5 minutos tem brincando 108 candles, né? No dia. Pô, velho, pega a metade disso daí, traça uma linha ali na metade do dia, do último dia, pega o dia anterior, mais metade... Na metade desse caminho aí, cara, pô, cria um fractal e opera aquilo ali. Preço chegou ali, entrou fluxo, você compra ou vende. Pega 250 pontos, 400 pontos e some do mercado. Quer ver eu deixar ele Entendeu? feliz? Faz uma coisa saudável. Quer ver eu arrancar o sorriso dele? Duvida? Já Duvida aí de casa. Olha lá, fica pronto. É nóis, Marcinho. Tô aprendendo com você. Respeito. Você quer ser um artista, velho? Tô quase, hein, velho? Ó... Um dos maiores traders que eu conheço, um dos 5, tem 5. Ele tá dizendo, um deles está 19 meses ganhando mais 6 dígitos seguidos. Acredito. Sabe o que ele opera? Frequência de mercado. Frequência de mercado. É isso. É o que ele acabou de falar.
Ele só opera isso. Ah, o mercado foi lá numa região tanto no fractal de mais ou menos o que você faz, tá? Tem um brother meu que fala assim, quarto, pô, Diogo, mais ou menos assim, ó. Quanto que é o range médio do dia nos últimos X dias? Ah, é 1.200 e tralalá. Ele divide isso em 3, no caso dele. Sim. E ele opera dentro disso. Só que ele prefere a extremidade. Meu sócio também, o Thiagão Ele só prefere a opera extremidade. isso. Ele prefere a extremidade. Então ele vai vender e vai comprar lá. E acabou. E aí o que ele vai pegar? Velho, a divisão disso, o que ele vai buscar de alvo, ele não quer buscar o alvo inteiro. Não... Perfeito. Aí chega o cara e fala assim: eu sou um trader que faço 1.000 pontos por dia. Ah, tá, vai lá, He-Man. Vai lá, He-Manzão. Você vai fazer o movimento inteiro do mercado? Então você virou Aladim, tem o gênio da lâmpada, não é possível, entendeu? Exatamente. Pô, o que é mais fácil? Você fazer 25% da média do mercado ou fazer 100%? Pô, 25, mole. Com 25%, Marcião, já tá muito mais que satisfeito. Tá ótimo. E acabou, e para de querer... Pô, a ideia, eu preciso fazer muito mais nesse mercado. Não, você não precisa. Você precisa fazer o que é suficiente, ter uma relação risco-retorno positiva. Exato. Então, consegui. O cara que tá 19 meses seguidos ganhando mais de 6 dígitos por mês. É animal. É animal. O que é isso aí? Isso aqui é o copy. Vou dar um exemplo de seguindo essa métricazinha aí, tá? Básica. Vamos colocar ele aqui, ó, no semanal, cálculo da semana, certo? Operações pequenas, ó. Olha o volume de lotes ali, tá? Porque a métrica nossa ali no copy é o financeiro. É eu provar pra galera que quem colocou ali 5 mil reais, tipo, vai ter no mínimo 2.500 reais todo mês ali. Que isso, certo? brother. E isso, eu não tô prometendo lucro, entende? É que o operacional com 75% de acerto dentro do payoff de 25%, não tem como, assim, tecnicamente, se for respeitado, ordem oco, entrou para um estopou, seguir a regra, acabou, cara. E aí que entra o lance de não ter emocional. A gente pegar no mês, dá uma olhada aí, ó. É 2 contratinhos, 5, 1. E por que em alguns teve 5 e por que em alguns teve 10? Porque é o teto, né? O Tá. teto 5 contratos. Então, assim, se eu quero fazer o financeiro, que a minha métrica é entregar uma média de 300 reais por dia para os clientes. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Pô, eu tô vendo um trade de 125 pontos, 200 pontos. Pô, com 5 contratos eu faço? Eu vou entrar com 5 contratos, porque a gente tá usando uma métrica ali de R$1.000 por contrato. Então, a galera coloca 5 mil ali, poxa, tem traço, entendeu? Da alavancagem. Certo? Então, R$1.000 por contrato de índice, pô, 5 contratos, ele vai pagar. Taxa de acerto. Então vamos falar que você tá falando com bobeira, esse cara aí tá todo peitudão, todo pá, né? Tá falando que acerta 75%. Abre ali, por favor, a estatística que você tem ali. Aqui? Aqui, ó. Aí não. 79% de acerto. Se você quiser, eu te ensino a usar o Profit, tá? Pô, meu. Please. Tá, esse aqui é o que a gente tá É o trabalhando. Remora. É o 16 meses. Aí você tinha falado lá, tava lá o mensal, vamos no mensal de novo. Ó, o mensal, você tinha lá 79% de acerto, que é o seu... Operações vencedoras. 79, né? 79% tá ali. Mas aqui, gráfico. Bota no né? resumo. Gráfico, Bota no aqui, resumo ali, ó. Resumo. ó. Resumo. Isso, aí, ó. 79. 79,07. Aí você falou, eu quero fazer 300 por mês. Estamos no dia 15, tem 330. Pronto. Isso aí. Se eu parar hoje, o que foi prometido, 2,5 pau por mês, tá entregue. É isso. Prometido. Eu quero esse copo. Prometido, né? Prometido, porque é o seguinte, a estratégia promete, não é o Diogo que tá falando. Se eu respeitar aquilo que foi combinado, vai dar certo. O Isso é combinado tudo, é o cara. que a matemática falou. Diogo, não foge de mim. A matemática falou assim pra mim, Diogo, não foge do que eu te falei que funciona. Eu respeito o que a matemática diz pra mim, só. Gostei disso, hein? Não... Fala de novo isso. Não fuja do que a matemática diz pra você. Se ela falou, respeita. Respeita, só respeita. Mas 1 é 2, velho, não é 3. Ponto. É isso. É isso. Respeitou a matemática, não tem como não dar certo. Até porque o trader não precisa provar nada pra ninguém. Entendeu? Se você for casado, assim, o fruto do seu trabalho vai vir com a tua família. Se você for solteiro, o fruto do seu trabalho vai ser pra você. Entendeu? Ninguém paga as nossas contas, certo? E a gente também não precisa pagar tecnicamente as contas de ninguém. Então qual que é o resultado? O trader é um trabalho. Sai de casa, vai para o seu trabalho, executa a função pelo qual você foi contratado e volta para casa. No final do mês a empresa vai e te paga o seu salário. Mesma coisa. Faz o que é combinado, entendeu?
ou com você, ou com no meu caso é com a matemática. Ela falou pra mim, ó, Diogo, me respeita que vai dar tudo certo na tua vida. Eu tenho respeitado ela o máximo que eu posso. Diogão, Entende? falando de matemática, volta em Petro lá então. Vamos lá. Lembra que você falou em Petro? Olha lá. Já tá voltando. Tá quase indo pro 31. Vamos lá. Tá no 28, 29. Já devolveu uma barrinha. Ela não ficou preta Sim. porque tá muito perto. Tá branca a sua, né? Tá. Fica branca, ela não fica Não, preta. tudo é branco. Tá. Ok? Outra coisa que eu fiz também, dentro do operacional, todos os candles pra mim são brancos, de compra ou de venda. Pra mim não importa se o candle é comprador ou vendedor. Por quê? Porque eu olho pro gráfico como se ele fosse um gráfico de linha. Entendeu? Eu não olho pro gráfico como se fosse... No volume lá já seu, ó. Divergindo, lá no topinho. Brabíssima, né? Por Aqui, né? sinal. No, Aqui, ó. de cima. Esse aqui, ó. Isso aí. Ele com ele. Então, essa volta é até aqui, ó. Preço bom pra tomar de novo, entre o 37,88 e o 28, o 38,27. Perfeito. Você falou assim, olha, já aqui eu já acho que já enfiou muito dinheiro, já não acho que anda muito. Que Por isso anda que eu quis muito. voltar aqui. E é a Exatamente. matemática. E aí entra esse lance, né? Ele quer ir buscar lá em cima, ó. Porque a última vez que eu tinha o volume onde ele tá agora, se a gente for olhar pra trás aqui, ó, o volume tava aqui, certo? Era esse volume. Olha aqui que eu tenho lá em cima. Certo? Então essa operação aqui, ó, ela tá casada, esse com esse. Só que você tá vendo que a média de 63 já rompeu a mínima de ambos? Se ele já rompeu a mínima de ambos, em vez de eu calcular a média, eu vou multiplicar. Então o que eu teria que fazer aí? Colocar um candle, uma média de 126. Se eu pegar uma média de 126 e multiplicar por 5 minutos, quantos minutos eu tenho? 600, mais de 600 minutos, certo? Vai demorar no mínimo 4 dias para esse preço conseguir voltar no 39,70 ali. Tu sabe que eu fico quieto assim porque eu era péssimo em matemática, né, cara? É mesmo? Eu sempre pegava recuperação, Eu sempre, brother. E aí eu fico aqui, tipo... Devia ter estudado mais matemática. Mas é legal, por isso que Sabe a qual que é o média... problema da maioria das pessoas de matemática? Sim. Sabe qual é, Márcio? Querer responder rápido. Isso! Você não precisa, você não é obrigado. Eu também era muito ruim Pô, em Scott, é matemática. animal isso aí que você falou, hein? Isso dá um baita corte, velho. É. As pessoas falam assim, eu quero responder rápido. Por que eu errei a conta que eu fiz de cabeça? Porque eu quis responder rápido, Sim. porque a gente tá aqui gravando. Sim. Mas se eu parasse pra pensar, eu faria a conta. Sim. Isso é a mesma coisa que você faz. Meu pai é um excelente matemático. Meu pai é Minha engenheiro mãe civil. é matemática e física. Meu pai foi Minha mãe. professor de matemática, meu pai é engenheiro civil, FATEC, USP. Nossa, Mano, ele é sensacional. monstruoso, né? Então ele falou, Lindo. filho... E aí ele fazia, quando eu era mais novo, ele falava assim, filho, quanto é tanto vezes tanto? Qual é a raiz quadrada de tanto? Eu queria responder. Ele falou assim, para de querer responder rápido e pensa. Depois Isso. responde. Aí eu ficava bravo pra caramba. E aí, assim, é isso. Eu também não sou bom. Mas quando eu paro e penso, eu chego ali. Certo? É isso. Sensacional. Vou fazer conta? Para e pensa. Pronto. Ó, coisa linda aí, ó. Por exemplo, eu coloquei no 15, tá? Petro. Se a gente olhar Petro no 15 minutos, olha o que aconteceu. Aonde tem compra ali? Tecnicamente, olha lá, o movimento chegou num movimento, né? Que ele deveria chegar, ó. Então você vai ver que o resultado, ele vai dar o mesmo, ó. Olha onde está o volume. Olha onde está o volume. Olha onde o preço estava. Poxa, man, quantos pontos eu tenho entre esse ponto... Deixa eu tirar aqui. Quantos pontos eu tenho entre esse ponto e esse ponto? Aqui, ó. Tá? Opa, perdão, galera. Ponto não, percentual, né? Vamos de percentual. Quanto eu tenho de percentual? Certo? 5%. Se eu tenho 5%, no mínimo, entrando no fluxo vendedor aí, ó, o Delta passando a ser vendedor, o que teria que acontecer? Ele teria que cair pelo menos 2,5%. Eu ia falar isso, ainda bem que eu pensei e acertei. Essa conta aí, você não precisa pensar muito. Não, mas eu pensou. tava pensando, pô, vai cair 2,5, né? Pra descontar, né? Aí esse 2,5 é que média? 112. 1.012, Cara, quando crescer eu quero ser igual a ele, cara. Matemática, Grande né? e, pô, Matemática. O que é uma plataforma para mim, tá? A plataforma para mim, ela nada mais é do que o que eu sempre fiz no Excel. As fórmulas são a mesma, o racional é o mesmo, os cálculos são os mesmos. A vantagem é que a plataforma ela te dá amplitude. Entende? Por exemplo, se eu tenho um preço trabalhando numa média... A média 20... Sabe quando as médias ficam entrelaçadas?
Você tem uma média de 21, uma média de 11 ali, uma média de 9. 9 com 20, 9 com 20, um exemplo. A maioria usa 9 com 20? 9,21, 8,20. Sim, tá. 8, vamos pegar 8,20. Você tem um preço com 8,20, a média tá 8,20, certo? Você tem as duas médias e o preço tá ali. Lateralizado, sobe e desce, sobe e desce. O que tá te falando ali? É uma média de quanto você tem ali? Arranca essa média e coloca uma média de 28. Quando o preço estiver lateralizado. Porque você tem duas médias ali. Você somou elas. É isso, somar elas. É isso que o Scott não gosta. De tela complicada. De tela poluída, com um monte de médias. Então, assim, poxa, o preço tá lateral numa média de... Eu tenho uma média de 8, uma média de 20. Pô, cara, coloca uma média de 28. Você ficou limpo. Limpou. Deslocou, vai te dar uma tendência muito mais saudável. Mais clara, menos rabisco, menos ruído. Exatamente. Você vai ter 14 candles quando o preço deslocado ali. Ou acima da última máxima ou abaixo da última mínima. Acabou. Vou te fazer voltar no índio agora. Volta no índio pra nós. Você falou que ia aparecer estava aparecendo aquela setinha azul, certo? Isso, certo. foi notícia isso aqui? Sim. Caraca, mas chama notícia agora? Cadê você? Caraca, já é essa hora, velho? Nossa, 12:30. É, Meu Deus. tá chegando os finalmente. Tinha lá que ele ia imprimir lá o final da tendência, ele tava querendo pintar lá, certo? Certo. Que era essa média. Olha o deslocamento aí, na volta. Ela tá no 15 aqui, ó. No 15, desculpa. Olha lá que legal. No 5, né? A gente tava olhando. Isso. O que aconteceu? A bolinha lá e o final do preço do quant. Onde? Olha lá. Voltou na 11. Voltou na 11. Voltou na 21 também. Imagina quem tava comprado aí, cara. Então, assim, quando ele subiu laranja, eu já tô preparado. Eu protejo a operação no candle laranja e vou subir no mínima dos candles laranja. Porque eu sei que ele vai dar porrada contra. Tá aí. Caraca, brother. E o indicador pintou 3 barras antes. Antes. Falou que assim, ó, acabou o Protege movimento. aí, velho. Protege Já aí. não quer muito mais não, irmão. Não seja Acabou. o gostosão da Gostosão. parada. Você já entreguei pra você o que você queria. Exato, Tá aqui. exato. Você vai aceitar? É. Eu vou. Ah, não, eu não aceito. Então, peraí, que eu vou tirar de você, que você é ingrato comigo e vou dar pro Márcio. Exato. O mercado, eu penso que ele pensa assim. Mas eu acredito penso nisso. exatamente Você é nisso. ingrato com o que o mercado te deu? Peraí que ele vai tomar para você. Vai Sim. tomar de você, vai tirar do seu bolso. Vai falar assim, ó, você é muito sem vergonha. Vou tirar de você e vou dar para quem é grato, para quem sabe estopar, para quem respeita, para quem Exato. sabe que eu tenho que pagar um pedágio. Sim. Que é o mais importante. Se a gente pegar aquela amplitude nossa lá, inclusive, ó. Se a gente pegar a amplitude... Que horas são agora? Meio-dia Meio-dia e 32. Olha 32. que legal. Quantas horas de mercado a gente tem? 3 horas e meia. Não. Total. 9. 9 horas. Dá uma olhada aqui, ó. Entre a máxima que a gente tinha e a mínima, certo? Se eu voltar aqui na 63, quanto que ele tá me dando? Metade. Metade. E a gente tá o quê? 1/3 do dia. Ó a matemática A aí. gente tá dentro do fractal do dia. É por isso que isso aconteceu. Isso não aconteceu porque eu quis, porque o Bertano quis, porque um player foi lá e vem. É porque cara, é um comportamento global isso. Isso aí é imutável. Uma pessoa só pode fazer um movimento pontual. Mas ele só vai fazer um movimento pontual se ele tiver consciência de algo que é global, macro. Se ele não tiver consciência do que é macro, ele não se é possível fazer um movimento desse. E quem era o Entende? cara que você estudava lá na Austrália que fazia... O fundo é maior que o índice inteiro aqui. Oxe, MSCI. Os caras... Morgan, é o Morgan, né? Os caras... Eles... E agora eu tenho olhado, desde o dia do Bolsonaro lá com o Temer, né? Aquela carta, eu tenho olhado bastante pro Emirados, né? Tanto que não foi à toa eles fizeram um movimento de montar uma nova bolsa, né? O Mubadala. Então o Fundo Soberano do Emirados Árabes são outros caras... É um player que eu sigo. É um player que eu sigo no mercado, o comportamento. Eu leio tudo desses caras. Sigo o Twitter, sigo tudo que eles têm de rede social, notícia. Eu tenho uma métrica ali que tudo que esses caras, MSCI e o Mubadala faz, eu sigo. Tudo. Leio tudo. Porque esses caras hoje, eles fazem preço assim de uma forma absurda. Absurda no mundo. 1/6 do mundo ao tamanho de um deles, né? É um deles. 1/6 Do mercado. do mercado. Do mercado global. Tá na mão dos caras. Scott, aquela pergunta do botão. Se tivesse só um botão na sua plataforma, ou compra ou venda, qual Compra. que você... Aí. Bem-vindo ao time. Mede compra. Mas por que compra? Porque ia ter alguém com um botão de venda só.
Como é que é? Porque ia ter alguém com um botão de venda. E quem ia realizar pra esse cara da venda? Ia ser eu. E quando ele zerasse a posição dele, a minha posição ia voltar sozinha pro ponto onde ele vendeu. O mercado é soma zero. E o que sustenta o mercado é a compra, é o comprador. Porque o mercado é vendedor, né? Eu faço um exercício que é muito louco, né? Vocês têm alguma coisa que eu poderia soltar? Algum objetinho assim? Simples que daria pra gente soltar? Um exemplo, ó. Vou dar um exemplo, tá? Eu brinco que o mercado, galera, que o mercado é muito mais física do que matemática, pra mim, tá? Não vai soltar o celular do Márcio. Não vou soltar. Não à toa, Marcião, dá uma olhada aí, ó. Eu tenho tatuado a fórmula da força, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Eu sou matemática pura, né? Mas se você pegar... Olha, eu faço muito essa referência para explicar mercado de uma maneira didática. Se você segurar o celular, você tá exercendo o quê sobre o celular? Força, certo? Então, isso aqui é uma força o quê? Tecnicamente, uma força compradora, tá? Para ele cair, é só o comprador fazer o quê? Tirar a mão, o comprador parar de comprar. O mercado não precisa de vendedor. Porque, por natureza, ele é vendedor. Entende? Então, por isso que muita gente ganha dinheiro, tipo, vendendo. Porque é o lance do timing. O cara espera o momento de vender. Os caras que mais ganham dinheiro que eu conheço são vendedores. São caras que operam, tipo assim, poxa, velho, tem 12 meses no ano, os caras operam 2, 3 meses no ano, explodindo. E a física explicou a emoção do ser humano no mercado agora, hein? Entendeu? Que loucura, Brian. Acabou de explicar. Acabou de explicar. Né? Só tira a mão. Tira a mão. Caiu, por isso tem a velocidade. Exatamente. Olha lá, aceleração. física de novo. Aceleração. Que loucura, Brian. Por isso que o movimento é rápido. Porque se o comprador tira a mão, ele tirou a mão, não tem sustentação. Vai cair. Entendeu? Ele cai rápido. Então eu sempre tô olhando pro comprador. Então assim, quando o vendedor, tipo, literalmente assim, por que ele para? Por que o vendedor para de vender? Ele para de vender porque ele sabe que ali, tipo assim, acabou. Tipo, literalmente eu tô dentro da amplitude, eu tô num lugar onde o comprador vai começar a tomar porque ele quer comprar lá. Lá ele quer sustentar. Tá barato, ele quer né? É lá que ele vai sustentar, né? Esse tá barato, tá caro? Quando a gente olha pra divergência, dá uma olhadinha lá. Esse é um movimento que quando ele fez o candle 31 ali, posso falar pra vocês, se a gente não tivesse aqui, eu teria uma ordem como eu fiz lá no dia do Moro. Uma ordem armada na média de 21. Eu deixo a ordem armada, Marcinho. Por quê? Porque ele vai pegar a minha compra e ele vai voltar pelo menos pra onde? Pra média de 11. Então, assim, é um trade muito rápido, seria tecnicamente um scalp, mas é uma oportunidade. Pô, minha filha chega pra mim, pai, quero a casa da Barbie. Pô, eu olho pro mercado, vou ver oportunidade. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Então esse lance até que começou ali com algumas pessoas. Ah, vou pagar a conta, vou pagar o almoço. Pô, isso aí é válido demais, cara. Quando você começa a ter domínio sobre negociação, pô, velho... Faz total sentido. Cara, isso te traz uma paz na vida. Assim, eu tenho muita paz. Eu sei que, tipo assim, cara, tirando alguma situação extrema de saúde, algo que fuja da curva, cara, tipo, qualquer coisa que eu quiser comprar, eu sei como eu faço pra poder comprar. Então, um simples almoço, qualquer coisa, assim, cotidiana, entendeu? Às vezes um brinquedo. Pô, olha aqui, pô, 150 pau um boneco. Pô, 5 contratos, 100 pontinho, toma. Entendeu? Stop de 20 pontos. Pô, vou perder 20 reais. 20 reais é um café. Entendeu? E, pô, pra buscar 150 reais, pô, pra que eu vou tirar do meu? Entendeu? Também isso, né? Pra que eu vou tirar do meu? Vai dar corte aí, seu Will. Vai dar corte pra cacete. Vai dar. Tá lá, Olha ó. o mercado voltando tudo aí. E olha a seta na venda, tentando forçar o mercado voltar. E Por olha quê? o seu fluxo lá virando agora. Virando né, agora. laranjinha? Porque ele tá no ponto de ajuste. Ele tá tentando fazer o quê? Ele vai ajustar a 63. Entendeu? Ele vai rebalancear isso aí. Que é o nosso trimestre ali, né? Diogão, pro pessoal te achar nas redes sociais, como é que faz? Diogo.manoels, com S no final. Mano com O, Diogo.manoels. Melhor esse Instagram que isso aí tá horrível. Tá pior Você que acha? propaganda política, irmão. Eita! Não, pelo Na amor cara de Deus, não, deixa mais Scott. fácil. Ô, Márcio, se você não Olha fala, o eu tamanho falo. do cara, Ué, velho. Diogo não, tem ponto- problema. Tu eu acha sou que maior tua ele. envergadura- Pô, eu sou mais alto que ele. Só corre mais Diogo.manoel que é ele. facinho. Manoels com S? Que é isso? Mano, é porque já tinha o PS. Manuel. Não, resolve isso aí, irmão. Diogo.manoel. Tá tranquilo. Ó, eu já tava querendo, eu vou ser obrigado a colocar D-I-H Simons, então, hein, meu? Então vai. Ele que me de falou, Simons. eu fiz uma parada no YouTube,
eu fiz o meu canal ali, Márcio, tira o trader do final. Esse não é seu sobrenome. Make sense. Ah. Make sense. É isso aí. Pô, infelizmente o nosso horário já tá acabando, porque obrigado aí. foi uma baita de uma aula. Eu, particularmente, eu vou ter que assistir de novo, né? Porque... Ele alugou uma cobertura na sua cabeça. Alugou, porque, cara, Tamo junto. é muita informação e aí a gente acha que a gente sabe e aí vem um Diogão aqui e já... Não, tu não sabe nada, Márcio. Vai estudar mais porque... Não, dá pra saber mais. Dá pra saber saber, mais. exatamente. Isso Dá aí, pra você saber sabe mais, sim. cara. É impressionante que cada convidado que vem aqui agrega, traz alguma informação nova e com certeza você de casa deve estar igual a mim aqui. Não, e pra mim também é a mesma questão. Mesmo eu sendo mais velho de mercado e fazendo day trade há mais tempo que o Diogo, Sim. certo? Eu também aprendi muita coisa aqui hoje e Obrigado. admirei. Uma Acho que isso é honra. muito legal. Mostra pra você que o que você sabe, você não chegou no máximo. Eu não cheguei. Nunca o Diogo chegou. não chegou. Nunca cheguei. Márcio não chegou. Pô, não tô nem E perto. não tem fim. Não tem fim. Sabe por quê? Cara, isso aqui é matemática, velho. Pura. E física. Ele mostrou que é física Muito agora. mais física do que Porque matemática. aceleração, movimento, deslocamento, Exatamente. velocidade, tudo é física, cara. Diogão, você deu uma dica de livro esporadicamente, mas a gente sempre pergunta aqui, fora essa dica que você deu, qual outro livro que você indicaria para o pessoal ler? Cara, sim, livro. Eu gosto bastante de Price Action, né? Eu acho que o Price Action, ele ensina o comportamento do preço bastante. Então, acho que o Price Action tem um livro muito bom, mas putz, eu tenho ele em inglês, que é do Joseph Granville também, que ensina, que é sobre um indicador de volume, né? Que é um volume baseado no preço, que eu particularmente gosto. Não é ele que eu uso, eu desenvolvi ali um modelo meu, mas que é o OBV. Acho que as pessoas podiam mergulhar bastante no OBV, não olhar para a divergência de OBV, mas usar o On-Balance Volume como um princípio para entender qual o comportamento do preço em relação ao volume negociado. E o volume financeiro, cara. Acho que o volume financeiro eu acho top. Eu não acho legal a galera usar o volume financeiro, né? Com a média no volume financeiro. Mas olhar só para o volume financeiro. Então, de livros mesmo, acho que assim, Price Action, né? Livros Volume é o que sustenta o mercado. É o que sustenta o Esse mercado. indicador, eu ia perguntar isso agora. Você procura como sniper, é isso? Isso, Como é que tá é? lá. Sniper Trades, Sniper B3, análise PEC by Sniper. Tá lá, ó. E vem toda essa configuração aí. Vem toda essa configuração, tem os vídeos lá explicando também, e meus canais ali, contato, tem Sim. um time hoje, né, que trabalha junto com a gente, aí Top Quant. Então a gente tem um time Não é ali. barato não, viu, Não é barato. Scott? Ah, não tem que ser, Não irmão. tem que, né? Não tem que ser, né? É Não. isso. Não é barato, assim, eu vou falar Valor é assim, diferente Mas um trade de preço. paga. Valor é diferente É de isso, preço. exatamente. Qual o valor disso? é o que eu falo, R$450 por mês, você faz uma operação com 5 contratos, cara, se o cara tiver, R$15 mil de margem, fazer uma operação com 5 contratos, ele pega esses R$450 em um dia. Sim. Então, Pega. assim, eu fiz uma coisa onde as pessoas, elas... Por exemplo, Diogo, dá para eu fazer? É o que eu falo, eu ensinei a pessoas, os cálculos, foram e tentaram replicar. Não ficou exatamente igual, questões óbvias, mas ficou muito parecido. E essas pessoas que fizeram isso, elas constantemente vêm me fazer perguntas. Por quê? Porque não é a mesma coisa, né? Ctrl-C, Ctrl-V é diferente Sim. de você fazer, assim, pegar o racional mesmo do que foi feito, por que aquelas médias, porque os parâmetros. Então, assim, é uma coisa que eu não me preocupo muito, de verdade. Se, tipo, tentarem copiar ou coisas de... Eu não tô preocupado, porque a gente faz o nosso, né? A gente sabe o que tá fazendo, mas é um modelo, assim. Eu falei, pô, se eu posso ajudar, é desenvolver alguma coisa. Eu acho justo que a gente receba por isso. Claro, com Claro, é certeza. seu conhecimento. É. Quanto tempo você Entendeu? ficou na cadeira? Né? Cara, bastante, Tem valor. né? Isso Muito, tem valor, não é muito valor. preço, é valor. É, né? exato. E eu acho que ainda o preço é barato pro valor que você entrega. Ponto. Obrigado. Tá? Então, eu Muito acho obrigado. que isso é muito legal, muito bom, tá? E, pô, conta Diogão, com a gente. desculpe te interromper, Vai lá, vai lá. Scott. É legal, nota 5, pelo menos a Nos galera tá dá, curtindo. nos dá uma dica pro trader esse que tá começando, ou pro trader que ainda não conseguiu achar o seu perfil operacional. O que você diria para ele? Tá. Acho que a primeira coisa é as pessoas precisam alinhar a margem delas, né? E eu acho que a pessoa só é um trader mesmo quando ele aprende a negociar.
Então, assim, primeira coisa, tenta vender... É muito louco isso, tá? Que eu vou falar. Tenta vender alguma coisa para alguém da tua família. Qualquer coisa que seja uma bala. Começa nesse tato da execução. Quer ser um trader? Tenta vender, negociar. Compra uma bala no atacado, um drops e tenta vender. Água, vai pro farol, né? E faz dinheiro com isso. Pega esse dinheiro que você fez com o trabalho e coloca para operar esse dinheiro. Extra o seu trabalho. Coloca para operar. Você vai ver como você vai operar com mais cautela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, educação. Busca educação em fontes confiáveis, né? Vocês têm não só o programa de vocês, os convidados que vêm são pessoas que têm know-how e caráter acima de tudo. Isso é uma coisa que eu prezo muito. E assim, buscar literalmente nas fontes. Aí o Scott, né, tem um projeto aí sensacional aí, educacional, de base. Eu não sou um cara que eu vou pegar a pessoa do zero. Geralmente a galera que tem relacionamento comigo, a galera intermediária para avançado. A maioria também, tá? E que quer ser profissional mesmo. Então acho que assim, buscar fontes ali, acho que falta bastante do básico, porque a galera ficou com a cabeça muito poluída com volume de coisas que tinham ali na pandemia, né? Então a galera do marketing digital teve o timing, né? De colocar, mas aí agora tá sobrando pra gente higienizar essas pessoas. Sim. Então a gente tá num processo de higienização. Então eu tô aí sempre aberto, precisa conversar, pode me procurar, perguntar, Diogão, pô, o que é isso? Você acha que isso aqui que eu tô fazendo pode mandar print ali no inbox? Eu respondo todo mundo, cara, de coração assim. Massa. Você não vai me ver, pô, vou te cobrar alguma coisa. Não faço isso. Ele só tem cara de bronco, mas tem um coração gigante, cara. Eu não faço isso porque eu acho que é uma maneira de a gente fomentar o mercado. O mercado precisa de liquidez, precisa de comprador e vendedor. Então a gente precisa trocar lote ali, entendeu? Não necessariamente... outra coisa que eu falo bastante, e entra pros iniciantes, essa conversa de que para um ganhar, outro tem que perder, não necessariamente, entende? Porque no final o mercado, o net é zero. Então o que a gente precisa entender? É aprender o timing. Tem muito dinheiro no mercado, entende? Eu vou dar um exemplo, assim, pelo que eu conheço de JP Morgan mesmo. Os caras têm tanto dinheiro que eles não têm mais aonde colocar dinheiro. Então os caras vêm pro mercado para gerar fluxo. Os caras são donos disso, daquilo. Tem um pedaço, você pega uma BlackRock, por exemplo. Os caras são donos de quase tudo que a gente olha, assim, de marca de roupa, de loja, de praça, nas praças de alimentações. Às vezes você vê 3, 4 lojas que os caras... Nós vamos no BlackRock lá, né? Que os caras detêm ali pelo menos ali 40%, 50% do negócio. Então, sabe, você compra um tênis, você tá achando que você tá comprando um tênis da marca X, você tá comprando um tênis, uma blusa, tipo, que é um grupo que gere aquilo. Então, o meu conselho é, pessoal, de verdade, assim, não ache que para um ganhar, outro tem que perder. Tem muito dinheiro nesse mercado. Isso. Tem muito dinheiro nesse mercado. A gente, assim, esse dinheiro está disponível e cabe a gente saber o que fazer na hora que deve ser feito. Não tem problema eu acordar, hoje eu sou vendedor, hoje eu sou comprador, tá, mas até onde minha compra pode ir? Até onde faz sentido eu negociar? Mostra o índio de novo na tela aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pô, topo duplaço. No índio? No índio? Olha lá. É topo duplo. E olha aqui. E a setinha lá. Que loucura. E vai voltar na linha plana ali, né? A ideia dele agora, a gente tem o 128.417. Vocês estão vendo essa linha? Eu não falei sobre as zonas de negociação, que a gente até, né, tem um tempo aí, mas cada linha que você está vendo aqui, ó, ela é uma trava. É um player, um player, ou um médio de um player que fez essa trava. E isso vem tudo dentro do... Então o preço vai bater ali, às vezes você fala, pô, o preço vai voltar na média. Se tiver uma trava, ele não volta na média. O preço chega na linha e traz a média para o preço. Então é mais provável que ele pare na laranja do que na azul agora. Ele pare na laranja do que na azul. Então ele para na laranja e traz a azul para a laranja. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa linha vermelha inferior, que eu achei que era uma coisa, você já falou que é outra agora? 127.875. Ela foi traçada a partir do Candle 3? Do Candle 3. Então ela já estava perfeito. E aí a de cima, que é onde parou o preço agora, exato, praticamente foi traçada desde dessa barra... Foi traçada do 20. 7. Do 20. Do 20? Essa laranjinha aí que a gente não, tá vendo. a vermelha superior que fez o topo. A vermelha superior, no 955. Sim. Então assim, esse movimento de alta... Eu não esperava ele acima do 955 se não tiver fechamento. Se ele chegar no 955 e não fez fechamento, eu zero minha posição a mercado. Diogo, eu não quero saber. Eu vou querer esse negócio aí pra mim também. O Scott já estava esperando. Zero a mercado. Uma das coisas que dá pra fazer é modular a ferramenta. Então você não precisa ter tudo na sua tela.
Entende? Você pode ter algumas coisas aí e linkar com o que você já usa. Claro, perfeito. Pô, Diogo, só quero as travas, não quero saber, tipo, das médias. Pô, você vai lá e desabilita as médias. Você, pô, não quero dar seta, eu quero só a bolinha pra eu entender onde tá a distorção de volume. Não quero o volume, quero só o fluxo. Pra ver quando que estão comprando e aí vai acabar a compra. Você consegue modular a ferramenta, entendeu? Você não é obrigado a ter tudo isso na tela. Então, já pensando em modular. Sim. Tanto que, assim, eu tô fazendo essa parte do educacional agora e para mim é presencial. É a minha característica. Eu não sou bom com online. Eu sou meio grosseiro, meio... Né, do meu perfil... Não é bom com online, você tá fazendo o que aqui então, irmão? Não, eu sou bom, assim, na parte educacional, né? Assim, porque, Sim, assim, sim. você tem 100 pessoas. A gente, por exemplo, lá, 230 pessoas bateu lá na nossa sala e chegou a um ponto onde, por exemplo, 70 evoluíram um absurdo, cara. Absurdo os caras evoluíram. E aí o restante da galera ficou no nível intermediário e quem tava entrando novo perguntava coisa básica. Isso na minha cabeça gerou um conflito. isso Eu dei algumas respostas um pouco, pô, tá aí o material, tem corte, vai lá Pô, ver. meu, caramba, eu falo isso todo dia, só que o cara acabou de chegar. O cara ficou magoadinho. Eu sei que é isso, irmão. Não é? ficou Pô, magoari- falei disso ontem, falei isso na sexta-feira, mas aí o cara falou, não, eu acabei de entrar, mano. Fala tudo de novo. Mas não só o fato de ele ter acabado de chegar, é o fato de ele não ir fazer as aulas de nivelamento, porque eu fiz cursos de nivelamento. Então, qualquer pessoa que quiser aprender o funcionamento e a funcionalidade de cada ferramenta, cada coisa que está embutida aí, tem 2 aulas de nivelamento. Assiste, pelo amor de Deus. Ficou tão nervoso, tá tossindo, coitado. Faça Melhoras só mesmo, melhoras. o trabalho de assistir pra não chegar cru na parada, né, cara? Com certeza. Mas é isso. Temos, será, Scott? Com certeza, com certeza. Que programa, que hein? programa legal. É. Marcinho tocando piano ali. Falou que Irmão, compra, tava eu comprado. amo você, cara. Você é Da mesma meu forma, irmão. cara, da Tamo mesma junto. forma. Que gostoso esse programa. Espero que você tenha gostado demais. Aproveita, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, seu comentário, que é super importante. A gente lê sim os comentários, eu e o Márcio, a gente responde sim, vocês sabem, você que segue. A gente Scott sabe mais a do gente que responde. eu. É, mas o Marcinho falou, você viu lá, pô, que legal, já respondi, Márcio. Não, beleza, por quê? Mas a gente vê, a gente se interessa simplesmente por você. Esse é o nosso interesse. A É gente isso. quer, é claro que a gente aprende, a gente agrega muita coisa na nossa vida aqui também, mas o foco é que você seja edificado por esse conteúdo. Eu acabo assistindo, eu faço o programa e acabo assistindo porque são 2 coisas diferentes, né? Sim. Eu tô aqui no papel de host, de perguntar e acabo também perdendo muita informação porque eu também invento de operar e aí eu não presto muita atenção, então por isso que eu assisto o programa novamente. E mais alguma dica, Scott? Nossa Cara, Masterclass tá aí, né? Exato, Para quem quiser. tem 2 dicas muito importantes. Boa, manda. Tem a Masterclass da Arte do Trade, da onde que o Márcio a gente desbrava ali o operacional, principalmente com as médias mágicas do móveis, MK ali. MK. E é claro, trazendo uma visão de timing, né, e relação risco-retorno muito importante. Então você se inscreve. E outra, você não pode perder mais o Game Class. O Game Perfeito. Class acontece toda terça e quinta agora, sendo terça-feira um conteúdo mais para a pessoa iniciante e a quinta mais avançado. Então a gente tem 2 faixas, Márcio. Perfeito. A gente tem o Starter e o Pro. Quanto custa isso? 0,800. Basta você se inscrever aqui. E quem vai estar lá? Eu já dei aula, o Márcio vai dar aula, o Diogo não está sabendo, mas vai dar aula também. A Pan deu aula ontem, amanhã a gente tem... hoje a gente está gravando aqui no dia 15/5, por exemplo, a gente tem a Ana Paula, que gravou com a gente, vai estar lá. Então a gente vai ter Rodrigo Cohen, Malacar Dauntic. A agenda tem mais de 40 convidados. Uma agenda educacional igual a essa você não encontra em nenhum lugar. Então, Não. o que você está esperando? Você já gosta do programa? Quer refinar mais aquilo que você aprendeu aqui? Quer ter uma aula, por exemplo, com o Diogo aqui mesmo? Bom, clica aqui no Game Class e vem com a gente. Abra sua conta na XP, corretagem 0, plataforma 0, Scott 0, Killing 0, tudo Confete 0800. pro Márcio aqui hoje, meu Zera! Confete pro Confete, Márcio. vem. Não, a Mas é pererequinha isso. aqui, ó. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Diogão, mais uma vez, muito obrigado. Veio diretamente de São Paulo, já sentou aqui nessa mesa e deu uma baita de uma aula. Obrigado. Sigam o Diogo nas redes sociais. E é isso, né, Scott? Mais Que algum... coisa maravilhosa. Aonde ele comprou ali na barra ali?
que você tá olhando nesse raio desse dólar, é a mesma região onde eu compraria também. É Olha onde aí, virou ó. o raio do fluxo dele. Eu vou parar de ver isso aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Viva a análise técnica, meu irmão. Viva. Viva o mercado financeiro e que você seja recheado de gain, sim. Porque a gente quer te apoiar, sim. Então é por isso que você tem que assistir o Gamecast, fechado? É isso Tamo aí. junto, Compartilhem, deixe o seu like. E mais uma última dica, um último pedido é continuem ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles precisam da gente. Beleza? Brigadão, beijo, Muito até obrigado. a próxima. Valeu. Valeu, Diogão. Valeu.